TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. Mais um TheCast no ar. Iniciando agora, bem-vindo você que nos acompanha, e nesse episódio nós traremos temas cada vez mais assim relevantes para nossa audiência. E temos hoje um convidado muito interessante, uma pessoa que milita no conhecimento, na pesquisa, que escreve, que ensina, muito interessante para todos nós. TheCast iniciando mais um episódio, e o nosso convidado de hoje é o Hugo Brandão. Hugo Brandão, bem-vindo ao nosso TheCast. Uma satisfação para mim, né? Uma satisfação enorme estar aqui, bater esse papo com você. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês também. Eu espero que eu esteja um pouquinho bonito com isso aqui, porque gordei um pouquinho, né? E aqui me parece que vai me favorecer. Não se preocupe, Hugo. O Hugo é professor, Hugo Brandão, professor do IFAL e também de outras instituições. Tem uma história muito pautada no mundo do ensino, não é isso, Hugo? Isso. Me conta um pouco da tua história. Tu é daqui de Alagoas, como foi que tu começou nesse mundo como professor? Se pegar a minha identidade, vai encontrar uma baiana. Você que está me assistindo, sobretudo os meus alunos, deixa eu mandar um beijo, um abraço para os meus alunos que já estão aqui do comecinho assistindo a gente. Vou estar falando com todos vocês. Se pegar a minha habilitação, vai estar lá baiana. Só fiz nascer em Paulo Afonso e voltei. Sou alagoano, mas na habilitação, na carteira de identidade, vai estar baiano porque eu nasci em Paulo Afonso. Mas sou de Canapi, cidadezinha pequena do sertão de Alagoas, cuja qual tenho muito orgulho de ser nascido. Sou sertanejo, né, menino do sertão, e um sertanejo que conseguiu concluir um doutorado. Para mim é muito orgulho para minha cidade. Sim. Falo de Canapi com muito orgulho onde estou, mas cresci em Maceió. Eu vim com cerca de 5 anos para Maceió e cresci aqui em Maceió. Cresci na Pajuçara. Então, assim, Maceió é minha casa, né? A cidade que eu escolhi para viver. Essa cidade linda, maravilhosa. Mas meu pezinho tá lá no sertão, lá em Canapi, lá onde a turma derruba boi. Meus parentes são todos vaqueiros, né, de vaquejada. Eu ando num cavalinho ainda, mas se botar uma vaquinha para me derrubar, é mais fácil ela me derrubar. Do que você derrubar ela. É muito interessante. O Hugo Brandão, ele tem se destacado como professor e com um tema que eu particularmente tenho muito interesse em aprender. O bate-papo hoje vai ser muito legal, viu, Hugo? Além da sua história, um pouco da sua história, né, de vida, na condução de professor, inclusive com a sua audiência, com os alunos também, às quais eu dou bem-vindo ao nosso TheCast. E vamos bater um papo legal sobre esse tema que aliás, você tem no seu portfólio alguns outros temas, mas aqui nós vamos falar um pouco sobre filosofia e ciências da religião, algo bem interessante. Mas antes disso, eu queria saber assim, a sua experiência, Hugo, como professor, que é uma missão, eu acho, belíssima, uma missão muito importante que forma, né, as pessoas para a sociedade. As tuas experiências como professor, faz um resumo dela aí, qual a sua vivência como professor? Já é uma pergunta boa para mim. Vou perguntar história do professor para um professor que gosta de falar como eu e que ama os meus alunos como eu amo. Assim, tudo que eu passei dentro do Instituto Federal recentemente. E aí eu já adianto que eu sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Instituto Federal de Alagoas. E assim, tem processo de perseguição, tem questões, e os meus alunos foram os que sempre me defenderam. Porque eu não atraso aula, as minhas aulas são dadas, e aí eu desafio qualquer aluno aqui a colocar o contrário, muito pelo contrário. Eu espero que vocês coloquem aqui perguntas, sugestões, acompanhem o TheCast, mas deixa eu contar um pouco da minha história. Eu dou aula desde os 19 anos. Quando eu entrei na universidade... Faz muitos anos. Por esses cabelos aí... Faz muitos anos. Infelizmente entrega a minha idade. Quando eu entrei na UFAL, Gelson, foi o seguinte, eu estava prestando vestibular para a CFO, que hoje não tem mais, era aquele curso de formação de oficiais. Queria ser oficial, hoje eu sou filósofo. E aí fiz um ano de vestibular, era o antigo PSS. Passei na primeira fase e perdi na segunda. Então eu fiquei esperando o novo vestibular.
De 2005 a 2011, salvo engano, mas é fácil encontrar isso no Google, não saiu mais CFO, esse curso de formação de oficiais, que era no passado feito pela UFAL. Hoje me parece que a própria polícia faz uma prova, tal, que é uma prova de seleção. Então eu não tive a oportunidade mais de fazer CFO. E aí o meu pai faleceu. Quando eu tinha 3 anos, eu tinha pensão, e quem estivesse na universidade, a pensão ficava até 24 anos. Eu já estava ali perto, eu digo, vou fazer um curso para continuar recebendo a pensão, e fiz filosofia por fazer, porque assim eu sempre gostei de ler, sempre fiquei curioso com relação aos filósofos, e entrei no curso de filosofia. Uma vez no curso de filosofia, eu me apaixonei. Me apaixonei porque é pensar fora da caixinha. E nesse ano foi o ano que teve o decreto do governo obrigando sociologia e filosofia nas escolas. Boa. E nós estamos passando um risco agora, um perigo, né? Porque querem tirar filosofia e sociologia, Gelson. Isso é muito perigoso, da grade curricular dos nossos estudantes. Por quê? Porque não querem que eles pensem. A verdade é essa. Filosofia e sociologia faz os alunos terem a capacidade... Provoca o pensamento. Provoca o pensamento crítico. E então me apaixonei pela docência. Aí não tinha profissional. Voltando um pouquinho, teve o decreto. Cadê os professores que não tinha? Na época, se você vai ali para a década de 80, 70, quem dava aula de filosofia eram padres. E geralmente era uma filosofia confessional, ali uma filosofia de Agostinho, de Tomás de Aquino, que são filósofos que são, pela Igreja Católica, considerados santos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e olhe lá. Essas disciplinas foram tiradas da grade curricular na ditadura militar e foi botado moral cívica, cidadania, e com o governo do PT ela voltou. Acho que foi o Lula em 2009, salvo engano foi o decreto. Mas enfim, resumindo essa história, não tinha professor no mercado de filosofia. Eu estava no primeiro ano de faculdade e abri uma seleção no governo do estado que era para bolsistas. A gente era menos do que monitor, que hoje tem os monitores, a gente era bolsista. E aí eu comecei a dar aula. E aí a história, já de filosofia. Já de filosofia. E aí a história, filosofia e sociologia, que geralmente faz essa dobradinha, sabe? Ela é equivocada. Eu espero que os colégios não o façam. Na rede federal a gente já não faz, porque professor de filosofia é de filosofia, professor de sociologia é de sociologia. Mas como bolsista naquela época, agora passa a ser uma história engraçada, eu fui trabalhar nas escolas que eu estudava. Imagina você acabar um 3º ano, eu morava na Pajuçara, trabalhei nos 3 colégios que eu estudei. Benício Dantas, Benedito de Moraes e Campos Teixeira. Então, quem era meu amigo, no ano passado, virou meu aluno. Boa. Para mim, assim, foi uma sensação indescritível. Eu não conseguiria descrever para vocês. Antes disso aí, tu pensou em ser outra atividade? Oficial, eu não queria ser oficial. Sim, porque oficial. você, naquela época, você fazia 3 anos de formação de oficial, era aspirante, Sim. Acabava já tenente. Era o sonho da minha vida, até começar a dar aula. Me apaixonei pela filosofia. Você tinha um outro sonho, mas não sabia que tinha. Não sabia que tinha. Me apaixonei por dar aula. E assim, engraçado que eu dei aula para os meus próprios amigos. E era difícil enfrentar. Porque sempre fui muito gaiato, brincalhão. Aí imagina chegar como professor com 19 anos. Foi difícil. Mas assim, como é que eu consegui manter ordem em sala, dar aula e conseguir o sucesso na minha profissão? Porque... Deixa eu abrir um parênteses, e para você que me escuta, eu digo o seguinte, quando a gente identifica alguém que é amostrado, sabe, Gelson, é quando aquele cara quer ser bom em tudo. Aquelas pessoas você provavelmente deve conhecer, que quer ser bom em tudo, que dá pitaco em tudo. Muito pelo contrário, eu sou ruim em quase tudo que eu faço, mas você que está me ouvindo, não deixe de valorizar o que você é bom. Se é um dom que Deus te deu, não deixe de valorizar. Eu sou muito bom professor. Eu sou ruim em quase tudo que faço. Eu acho que o amostrado é aquele que quer ser bom em tudo. Mas como professor, eu não só me realizei por paixão, como me realizei por dom. Então você provavelmente deve ter um dom que Deus deu, ou um dom que você construiu, ou você treinou muito e é bom no que faz. E não deixe que ninguém diga o contrário. Alguém que queira ser professor e que esteja começando hoje, o primeiro dia de aula, que conselho você daria? 2 coisas. O professor tem que manter a ordem em sala. Primeira coisa, o professor que não mantém a ordem em sala, aí contando um pouco da minha história, eu comecei no colégio privado, na rede privada. E a segunda coisa? Na rede do Estado e no privado. A segunda coisa, domínio de conteúdo. Boa. Então, ordem na sala e domínio de conteúdo. Gravem bem isso. Você pode ter até o QI de quem indica.
Mas se você não tem a capacidade de se manter no emprego, se você não tem domínio Morreu do na conteúdo, praia, morreu na praia. os alunos percebem. Ainda verdade. mais no mundo tecnológico de hoje. Você vai no YouTube, você tem aulas lá, você tem acesso. O celular virou um HD externo. Ele tem acesso ao Google a tudo. O professor hoje ele tem que entender que ele é uma mera ferramenta. Ele é uma ferramenta. Aquele professor que acha que ensina, ele está perdendo espaço para os professores que entendem que só são uma ferramenta. O que é que eu quero dizer com isso? O professor serve para facilitar o entendimento do aluno. Boa. Uma aula serve para que quando o aluno for estudar, porque estudar não é sentar numa cadeirinha e ficar vendo o professor falar. Jamais. Isso não é estudar, isso é aula, assistir aula. Então, para que aula? Porque quando você for ler, vai facilitar o seu estudo. Ou, o que eu defendo, o modelo de sala de aula invertida. Escrevi um livro sobre isso, depois eu falo um pouquinho dos meus livros. Eu tenho interesse. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que ele também faz aí de escrever livros. E, inclusive, eu tenho curiosidade para ouvir falar sobre um deles aí, o mais recente. Que é o ensino híbrido. Eu trabalho no modelo de sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, ele estuda antes e ele vem para a sala de aula presencial fazer o quê? Para a gente fazer debate, aprofundar conhecimento. Lá em Satuba mesmo, voltei a trabalhar presencialmente. A gente está vencendo essa pandemia, está controlando pelo menos. E é assim, é aula jogando basquete, é aula embaixo de uma árvore, é fazer um círculo de discutir, aprofundar conteúdo. Esse modelo você despertou e passou a exercê-lo agora na pandemia ou já antes você já pensava nisso? A pandemia acelerou. Acelerou. No livro, eu faço questão de separar bem o que é EAD, que é um modelo de ensino, Certo. tem que ser respeitado. Eu tinha muito preconceito com EAD. Ensino remoto, que é outro modelo, que esse é uma EAD, uma gambiarra de EAD. Foi feita para os alunos não ficarem sem ter o que fazer na pandemia. E a maioria dos alunos não aprendem Qual a nada. diferença de ensino remoto para EAD? EAD é um modelo pensado, estruturado para o ensino à distância. E por que a importância? Porque a EAD, ela... E o ensino remoto? O Qual a ensino diferença? remoto, ele é a principal diferença. Ele é temporário. Foi uma pandemia, nós usamos o ensino remoto. Tá. Ele não é um modelo pensado, estruturado, não teve grupos de estudo, pedagogos, professores que projetaram esse modelo. Perfeito. O ensino o híbrido, EAD ele tem uma base uma base sólida. mais sólida. O ensino remoto ele foi para aquela ocasião. Para aquela ocasião, aquela gambiarra de EAD. Já o ensino híbrido, usado no mundo todo, e penso eu que seja o futuro, porque os meninos hoje, imagina, a escola foi ali, vamos botar a escola ali para o século XV e XVI, o início da escola, de Sim. forma bem bruta, Sim. para que as pessoas que estão dialogando com a gente entendam. Perfeito. Aí ela foi pensada no século XVIII ali pelos iluministas. O professor é do século XX, o aluno é do século XXI. Não cabe essa equação, não cabe essa conta. É preciso que a escola se modifique, que tenha esse processo de inclusão digital, de uso das novas tecnologias. O ensino híbrido vem para isso. Isso é inevitável, não é, Hugo? Para mim, a pandemia acelerou, acentuou o processo que já era inevitável. Você não tem como entrar numa sala de aula com piloto e quadro e achar que isso vai ser ensino-aprendizagem Ainda somente. existe, curiosidade minha, ainda existe quadro com giz, aquele em pó, ou não existe mais? Pessoalmente, eu nunca mais dei aula com giz e com... E olha que eu tenho um bom tempo de professor. Vamos entender que acabou então, né? Acabou. Espero eu, mas acho que em alguns rincões do Brasil, em algumas escolas, infelizmente, essa deva ser uma dura realidade. Voltando lá para o meu início de carreira, entrei como bolsista para trabalhar no ensino médio, porque não tinha professor de filosofia, havia uma carência no mercado. Rapidamente fui absorvido pelo ensino privado. E assim, eu tive uma carreira um pouco meteórica. Eu explico. Porque naquela época estava explodindo os cursinhos. E aí eu tive a sorte de pegar um momento exato que foi criado o Enem. Então ali eu aproveitei. Eu disse, vai ter o Enem? Vai ser o momento, porque há confrarias, há panelinhas. Sim. Tem grupos de professores que se fecham, sobretudo nos colégios que pagam mais, os colégios da rede privada. Alguns deles, muito meus amigos hoje, eu não estou mais lá porque sou dedicação exclusiva no Instituto Federal de Alagoas, depois que passei em concurso em 2012. Mas há panelinhas, se fecham, cada um bota só o seu amigo. Então você tem que furar essa panelinha para você chegar nos melhores salários, nos melhores colégios, normal, nas melhores estruturas. Para chegar, eu me
especializei no Enem. Eu conheço todas as provas do Enem, todas as questões do Enem, e aí eu faço um desafio para os nossos, para quem está assistindo, para os meus alunos, para quem chegou aqui agora, eu faço um desafio e olhar no Facebook, que infelizmente no Instagram não pode. Vai no Google, faço para você também, Gelson, para você conhecer um pouquinho do Hugo Brandão em relação ao Enem. Você vai no Google, procura dia da prova de 2015 para trás. Por que não para frente? Porque eu fiz mestrado e doutorado. Então, eu me afastei para fazer mestrado e doutorado e tive que trazer o meu diploma para a instituição federal, porque eu fui pago pela sociedade brasileira para qualificação e trazer pesquisa e extensão para os meus alunos. Mas de 2015 para trás, que era quando eu estava dando aula, você vai no Google e pesquisa o dia da prova do Enem. Vamos supor que o dia da prova do Enem foi 8 de outubro. Aí você vai lá no meu Facebook, é Hugo Brandão, facinho de achar, e vai no dia 8 de outubro de 2015 e veja o que os meus alunos escrevem de mim sobre a prova do Enem. Aí faço um segundo desafio para você, Gelson. Você pesquisa qual é o professor mais bem pago do nosso estado, quem é que tem a melhor isolada, vai no dele e faça a comparação. Então, quando você for bom numa coisa, saiba que você é bom e não deixe ninguém dizer o contrário. Ô, Hugo, aí o cara que vai dar aula no ensino do cursinho, você falou do cursinho, eu lembrei. A diferença de dar aula no cursinho para dar aula numa instituição formalizada, isso é muito grande? Eu tive diversos problemas quando eu entrei no IFAL, porque as pessoas, os mais antigos, tiveram uma certa dificuldade de entender que nós precisávamos também preparar os nossos alunos para o Enem. Porque na escola, no IFAL, a gente tem um ensino integrado. É o ensino médio, onde ele tem o ensino técnico e o ensino médio comum. Certo. Ele já sai com a profissão. Então, para alguns professores, sobretudo os mais antigos, não são todos, eu preciso deixar isso frisado, para alguns, o aluno que vai lá, ele vai para ser técnico e ponto. Eu cheguei com concepção diferente. Isso por conta da aula do cursinho? Por conta do cursinho, porque para mim ficou muito evidente, Jaelson, tanto da rede pública que dei aula e que fui estudante, quanto da rede privada, eu trabalhei nos dois colégios que mais aprovam medicina. Eu não vou fazer propaganda aqui porque eu não estou mais neles. Mas pode falar se quiser. Lá, por exemplo, eu trabalhei no SEB, antigamente era COC, né? Certo. Lá, a gente dá aula de lousa eletrônica, eram lousas. Meu filho SEB. Aquele fantástico, por exemplo, no Fantástico, quando vocês assistem aquela, ou no placar da rodada, para você que gosta de futebol, a gente já tinha aquilo ali em 2010. Cada aluno ganhava um tablet. Verdade. Aí eu vou para uma realidade de educação pública, onde o aluno não tinha nenhum ar-condicionado em Santana do Ipanema. Santana do Ipanema é sertão de Alagoas. O ventinho parece um secador de cabelo em você. E assim, era uma dificuldade imensa. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa para que os meus alunos tenham a capacidade de poder competir do IFAL. E para mim foi muito simples convencer os professores. Quer dizer, simples não, foi muitas brigas, mas eu usei dados. Quem entra no IFAL tem que saber que tem que ser técnico. E alguns davam aula só para isso e ponto. Eu disse, não. Nós temos que oportunizar os nossos alunos. Se preparar para o Enem também. Para o Enem, porque um aluno de 14 anos não é obrigado a saber o que ele quer para a vida toda. E digo mais, o Gelson, 89% dos estudantes que concluíram o ensino superior não trabalham, não exercem a função da sua universidade, da sua formação, do curso que fez. 89%. E a gente está falando aí de uma turma adulta, 25, 26, 30 anos. Aí você pegar um jovem de 14 anos e dizer que ele já tem que saber o que quer para a vida toda. É difícil. E outra coisa, eu vou já me perdoe, só para complementar a linha de raciocínio, eu pedia que respeitasse a condição social do meu aluno. Tem muito aluno que vai para o IFAL porque no IFAL o ensino é de excelência. Você pode dizer que a educação pública no Brasil não funciona? Pode. As nossas taxas estão lá embaixo. Aí eu digo aqui para você, a educação no Brasil funciona, a educação pública funciona. Agora requer investimentos. Faça o recorte dos institutos federais e use o PISA. Os institutos federais têm notas superiores à rede privada de ensino no Brasil. Os institutos federais, nós temos notas similares à Coreia do Sul, que é dita por tantos como uma das melhores da educação. Boa. Por quê? Boa Porque notícia, tem mestre, doutores, então assim, a gente sabe como funciona. Agora é preciso que se coloque a educação como prioridade. É preciso que se gaste, né? Ainda tem esse gap muito grande, né? Mas uma curiosidade, você com a experiência que adquiriu como professor, aí se a gente fosse resumir aqui, o aluno dos anos da década, dos anos 2000,
há 10 anos atrás, para o aluno de hoje, existe uma diferença assim, evidente entre o comportamento do aluno de 10 anos atrás e o de hoje? Muito, e sobretudo na forma de estudar. Qual a principal? Vou colocar, a primeira delas é que você não tem mais a decoreba. Decorar não adianta mais. Nós aprendemos tabuada. Você vai botar um aluno para decorar a tabuada? Eu sou da época da tabuada ainda. E olha que eu sou um cara novo. Eu também sou da tabuada, só não for da palmatória. Eu não sou da palmatória também, por sorte. Por sorte. A palmatória que eu levei foi da mamãe. Foi da manhã. Bom, isso é um caso. Você pega a gramática, para dar um outro exemplo. A gramática, você tinha aquelas conjunções verbais. Precisava decorar aquilo. Você pega uma gramática hoje, é diferente. Eu não vou dizer o Enem. Guardado as devidas proporções de número que eu vou apresentar, mas cerca de 70% da prova é interpretação de texto. O aluno precisa saber ler. Então, cobra-se menos gramática. O aluno para o Enem, vai uma dica para você que está me assistindo do Enem. Vá lá no meu canal do YouTube, vai ter dicas sempre lá. Jailson, com página no TikTok, página no Kawaii, página no Instagram, só de ciências humanas. Geografia, filosofia, sociologia e história. Eu vou estar dando dicas diárias sobre esses temas. Professor Hugo, no TikTok você faz dancinha também, não? Faço dancinha também. Inclusive gravada pelo meu editor. Eu sei quem é ele, Homem de Bem. Homem de Bem. Ele grava dancinha também, não é possível o negócio. Se você me permitir... Alô, editor, por favor, Williams Frank, você está gravando dancinha de professor, eu quero saber desse seu trabalho também, porque você é um cara muito intelectual, mas beleza, não tem problema nenhum. Eu queria que você não deixasse eu perder a oportunidade de falar dessa dança do TikTok, depois dessa dica para os meus alunos. Boa. Deixa eu concluir essa dica e quero falar dessa dancinha do TikTok. Essas páginas em questão que eu administro são páginas de ciências humanas. Certo. Dicas para Enem. Lá a gente não tem dancinha, não tem nada, é só Enem. Boa. E uma dica que eu vou dar, por exemplo, e aí respondo a sua pergunta da distância do aluno de antes para o aluno de hoje. Cada questão do Enem só tem 3 minutos para o aluno responder. Diferente das provas de passado. Aí tem professor que começa o cálculo no canto do quadro superior e termina no canto do quadro inferior. Fórmula de Bhaskara. Como é que o aluno vai colocar isso no Enem? Não tem, interpretação e resolução de problemas. O Enem é competências e habilidades. Você vai ter que ter a competência de entender o problema e a habilidade de solucioná-la. Então não é mais aquele aluno que decora a fórmula. Vou dizer, por exemplo, na área de exatas. Vou falar de exatas, porque a minha área é humanas. Era muito comum os alunos botarem as fórmulas no espelho do banheiro. Que era para estar vendo ela toda hora para decorar. Hoje você não precisa decorar mais a fórmula. Porque você tem um HD externo. Hugo, eu acho que eu tô ultrapassado. Eu faço 50 anos esse ano. E eu ainda gosto de botar coisa no espelho do banheiro lá. É a nossa fase. É a nossa fase, né? Então você vai saber a sua idade agora. Se você ainda quer lembrar das coisas, escreve no espelho do banheiro. Você está próximo dos 50. Agora sim, você até pode colocar, viu, para os meus alunos. Não. Só não precisa mais colocar informações desnecessárias, como, por exemplo, fórmula. Vou dar outro levou para a minha área, então. Sim. A gente precisava saber quais eram as 3 principais pirâmides do Egito. Kelps, Kefrem e Querinos. E essa informação? A gente precisava saber, a nossa geração. Isso caía no Enem, caía no vestibular. Hoje não cai mais. Hoje não cai mais, hoje são questões interpretativas. E eu precisei me adaptar para elas. E aí eu digo para o meu aluno, você só tem 3 minutos por questão, e eu vou dar uma dica aqui, que eu vou mandar todos os alunos assistirem esse corte. Vou ensinar vocês como matar questão no Enem. Esse método está sendo usado por muito professor, mas foi desenvolvido por mim, e os meus amigos que estejam me assistindo, os professores, amo muito alguns, me deem o crédito. Pronto, então eu vou formalizar a pergunta. Como matar as questões no Enem, com o professor Hugo Brandão? Vou lhe explicar agora. A questão vem com um texto e vem um comando, que eu chamei de comando. Ninguém chamava de comando. Ela vem um texto, geralmente vem uma imagem, pode vir uma música, pode vir um texto mesmo. E vem um comando, a pergunta. Na maioria das vezes, para ganhar tempo, você sequer precisa ler o texto. Mas não faça isso sem ter um bom professor que lhe acompanhe. Os meus alunos, por exemplo, já sabem fazer isso, porque a gente treina. E se você tiver que ler o texto, primeiro você lê o comando da questão. O comando vai dizer o que ele quer. Algumas vezes você precisa voltar para o texto. Aí você já vai ler o texto
buscando a informação que o comando quer. Porque o que acontece? O aluno lê o comando, aí depois lê o texto. Lê o texto, aí depois lê o comando, aí depois vai ler o texto de novo para buscar a resposta. Perde tempo. E aí vamos lá. Primeiro lê o comando, a depender do comando, sequer você precisa ir para o texto. E aí, precisa de tempo, vem me acompanhar nas minhas redes sociais que eu ensino isso. Boa. Aí vão ter 5 alternativas. Te acho onde no Instagram? Hugo Brandão. Hugo Brandão 80 e tem Ciências Humanas. Aí, me encontrando lá, encontra Ciências Humanas, que é onde eu estou dando dicas para o Enem diariamente. Deixa eu concluir isso, que essa é a parte importante. Você vai ter 5 alternativas, de A a E. 3 são idiotas. Isso é padrão do Enem. 3 são facilmente anuláveis. O aluno bom, o aluno preparado, ele vai ficar em dúvida. Em 2, 3 você vai eliminar. Então, mata a questão por eliminação. Elimina as 3 que não tem probabilidade nenhuma, que não tem nada a ver com o conteúdo. Você vai ficar em 2. Aí é o que da questão. E aí, professor, o que é que eu faço? Você só tem 3 minutos. Você não tem tempo de filosofar na prova do Enem. Você vai seguir o que o professor Hugo está dizendo. Você vai marcar a mais provável e vai correr para o abraço para responder as outras questões. E vai torcer que seja mais provável. Muito provavelmente, se você está vendo as minhas dicas, se estuda comigo, a tendência que você acerte a mais provável é muito forte, porque a gente trabalha com 2 tipos de informação. A informação geral e a informação específica. A específica era aquela de decoreba. Para os meus alunos, eu trabalho mais as informações gerais. O que é que ele vai fazer? Ele identificou que a questão é da Idade Média, por exemplo. Eu lhe dei 4 características da Idade Média, que são informações gerais. Das 5 alternativas, o que não tiver a ver com essas com as informações gerais, você já corta. Tem 2. Qual é a mais provável? Que se encaixa com as minhas informações gerais que o professor Hugo passou. Marca o X e corre para o abraço, porque você não tem tempo de filosofar. Aí me permita, Jailson, contar só uma historinha. Sentamos eu e o professor Flávio Veiga, professor de História do Instituto Federal, hoje doutorando. Boa. Com a prova do Enem, para toda a prova do Enem, eu faço questão de corrigir com a maior atenção para ter autoridade para falar para os meus alunos. Eu não estou aqui brincando, eu estou falando com a autoridade de quem conhece o Enem desde o dia do seu nascimento. Nós paramos para resolver a prova. Vou lhe dizer, nós discutíamos qual questão marcar. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu trabalho com humanas há quase 20 anos. Manhã, tarde e noite. E ainda assim, nós tínhamos dúvida. Então, você que é jovem, você vai ficar na dúvida também. Mas não se desespera. Marca a mais provável e corre para o abraço. Cerca de 50% dos estudantes perdem só porque vão ficar nervosos, né? Então, vai outra dica. Mantenha calma. Só vai ficar na dúvida quem estudou. Quem não estudou não sabe nem o que fazer ou vai ter certeza na que vai marcar. Nem quem é da área, e aí Flávio Veiga vai estar me assistindo, professor de História, doutorando, resolvendo comigo, nós tínhamos dúvida. Dúvida é normal, não se desespere. Lembre das informações gerais que você vai pegar lá no meu canal, marque a mais provável e confie, porque você vai estar anos-luz à frente do teu concorrente. Essa é a dica que eu quero deixar para os meus alunos muito bom. Que vierem. Professor Hugo, para o Enem, já que você tocou no Enem, eu acho que é um assunto relevante, de muita relevância. A probabilidade, a comparação entre quem é do ensino privado e do ensino público para ser aprovado no Enem, em matérias assim de prospecção percentual, mais pessoas do ensino privado, menos do ensino público, mas muito mais ou muito menos? É um absurdo a diferença. Agora lembra, depende do que você entende como escola pública. Por exemplo, os institutos federais têm nota superior no Enem do que as escolas privadas. Aqui, por exemplo, no Enem de Alagoas, se você pegar hoje o ranking, você vai ter o IFAL Maceió, Campus Maceió, o IFAL Campus Palmeira dos Índios, sempre disputando com os colégios mais caros. Entendi. E a educação pública. E com um detalhe, um agravante, inclusive é uma denúncia, que eu não vou dizer nome, claro, logicamente, vou me precaver, mas eu trabalhei muito tempo lá. Nas escolas privadas, já sabe o que é que acontece? A gente tem 5 turmas de terceiros anos. 4, turma A, turma B, turma C, turma D. E a turma especial. Essa turma especial é a turma que é preparada de fato para o Enem. As outras a gente dá nota. Essa turma vai para um CNPJ, as outras vão para outro.
Aí você vai para um colégio que vai só com 40 alunos para fazer o Enem. No IFAL Maceió, eles vão com 500, 600 e ainda assim fica entre os 5 primeiros. Para você ver o ensino de excelência que é feito no Instituto Federal. E eu faço questão com o professor de lá de dizer, para o aluno do ensino privado e o aluno do ensino público, só para adiantar também, porque tem gente que pode estar assistindo da rede estadual, é possível correr atrás? Por quê? O ensino é um pouco diferente, os profissionais podem ser diferentes, mas eu não gosto muito da ideia. Primeiro que eu não gosto da ideia de meritocracia, e não vou desenvolver esse assunto aqui, porque eu estou gostando desse assunto bacana. Boa. Mas eu quero dizer que a força de vontade faz muita diferença. Fez para mim e vai fazer para você também. Então não coloque somente a culpa na escola ou nos professores, porque hoje nós temos diversas ferramentas para superar obstáculos. O professor de biologia não é bom? Vai para o YouTube, tenta estudar, tem diversos materiais na internet, você pode acessar, tem cursinho popular na UFAL, tem professores como eu que tem iniciativas de dar dicas de graça. Agora assim, a turma só quer assistir Netflix e depois quer ficar culpando a escola, aí fica difícil. Mas acima eu acho que tem a ver até com a pergunta que eu ia fazer. Para passar no Enem, quanto mais pobre, mais difícil? Sim. Primeiro, porque quando a gente fala da condição social do aluno, a gente está falando de uma condição precária. No meu livro do ensino híbrido, por exemplo, eu faço duras críticas ao ensino híbrido no Brasil, embora eu ache que vai ser uma realidade, porque 50% dos domicílios do interior de Alagoas não tem internet. Só para começar. 50%. As minhas pesquisas indicaram que a maior parte das famílias brasileiras vivem entre 7 a 8 pessoas em um único cômodo. Como é que se estuda em um único cômodo? Como é que nós queremos fazer educação de qualidade, a criança tendo que estudar em um único cômodo, com um monte de gente? E aí vou lhe dizer mais. Me perdoe, posso pegar o seu celular? Por favor. Tem criança que fica esperando o pai chegar do trabalho para poder estudar do celular. No Brasil, na época da pandemia, nós estávamos fazendo educação por celular. Me diga se isso é uma tela de aprender, de assistir aula. Não. E tem professor também, aí eu quero chamar a culpa para professor, que fica 2 horas falando para o aluno ter que ficar sentado olhando para um celular desse tamanho. É o ensino remoto que não funcionou. Já o filho do rico tem acesso. Aí tá todas as minhas pesquisas no meu livro, eu trago com detalhe. Pego a pesquisa, as pesquisas do TIC Domicílios, peguei a de 2018 e a de 2019, não peguei a de 2020 porque não tinha dado tempo. Aí lá eu detalho. Os filhos mais... A classe média, por exemplo, tem acesso a notebook. O nosso aluno não tem. A internet. Todo mundo tem acesso à internet agora, disse o nosso ministro da Economia. A pergunta é, que tipo de internet eles tinham acesso? A internet não dá nem para assistir vídeo do YouTube, porque eles perdem o pacote de dados é pequeno. Então, assim, há uma diferença? Não, há um abismo de diferença. Mas a força de vontade ainda pode ser a nossa grande ferramenta para os alunos que hoje estão numa condição menos favorecidas, e aí tem muitas histórias aí de pessoas que foram vitoriosas. Eu, por exemplo, sou estudante da rede pública, a minha vida toda fui estudante da rede pública, e posso dizer que nesse caso eu venci, e eu acho que é muito possível. Agora requer muito mais sacrifício do que quem teve tudo de mão beijada. Muito mais esforço. Professor Hugo Brandão, satisfação estar com você aqui. O TheCast está muito contente, estamos crescendo em conhecimento e aproveitamos para pedir a você para se inscrever no canal. Vai lá no TheCast Podcast e se inscreve no canal. Dá o seu like, faz seus comentários. E o episódio de hoje tem uma pegada muito legal, inclusive para você aluno, né? Para você que está estudando, para você que quer aprender, que na verdade hoje em dia praticamente todos nós somos alunos, devemos ter a vida toda, né? Porque o estudo não para e tal. Mas professor, você é uma pessoa de muito conteúdo, realmente se a gente fosse fazer aqui uma abertura na temática, a gente vai dividir aqui esse episódio em vários outros, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco do seu lado, do seu doutorado, né, daquilo que você pesquisou, das suas pesquisas, e um pouco de filosofia, por exemplo. Eu sou um cara curioso da filosofia, muito curioso.
pouco entendo, mas tenho uma curiosidade, porque eu acho que ela pauta muito bem a história da humanidade, né? Vai passando de gerações, vai trazendo a história. Nesse contexto do tema filosofia, qual o auge, qual o apogeu dessa temática para o professor? Assim, em que momento você se encontrou como um estudioso da filosofia e o que ela representa para nós? Filosofia foi uma paixão, como eu já lhe coloquei, e aí eu me especializei na filosofia da religião. E me especializei em um filósofo, que é um filósofo pop, acho que é um dos filósofos mais lidos do mundo. Eu tenho, inclusive, ele tatuado aqui, não sei se eu ia perguntar. Friedrich Nietzsche. Eu li Assim Falou Zaratustra e me apaixonei. Minto, eu li um filósofo chamado Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo considerado o mais... Nietzsche é o que fala do estresse, que ele tem faz menção ao... Ele é porque, assim, usam Nietzsche para tudo. Para tudo, Usam Nietzsche para tudo. Eu, por exemplo, tenho um TDAH. Se você está me vendo balançando aqui, é porque eu sou hiperativo. Não, o nosso produtor aqui, o Tom, desde quando começou, ele queria colar Super Bom. Colar a cadeira. Não, pai, deixa ele se mexer aí, que faz parte do jogo. Ô, Tom, me perdoe. É imperativo, uma pessoa imperativa é assim. O Nietzsche, a frase que eu trabalhei do Nietzsche foi a morte de Deus. O Nietzsche sentencia, Deus está morto. Eu faço uma pesquisa de mestrado sobre isso e discuto com Nietzsche. Eu acho que o Nietzsche errou. Acho que errou Nietzsche, acho que errou Marx e acho que errou Freud. Todos eles sentenciaram o fim da religião. E o que a gente percebe nos dias atuais é o contrário. A religião nunca foi tão forte quanto é. Só que ela foi ressignificada. Inclusive, eu trouxe um livro para você. Opa. E para discutir essa ressignificação, eu precisei ir para a psicanálise. Me aprofundei no Lacan, no Freud, no Lacan, e num psicanalista francês chamado Lebrun. Coqueluche na Europa, professor em Paris. Tá aqui para você, vou falar mais sobre. Professor Hugo Brandão, eu te agradeço, acabando de receber aqui. O TheCast tem dessas coisas também, viu? Tem um lado aqui muito bom, sempre aparecem as pessoas, os convidados a nível do Hugo. E aí eu recebo um livro, A Constituição das Novas Subjetividades e Religiosidade na Pós-Modernidade. Caramba, Hugo, eu já assim, para você entender o conteúdo, você precisa entender pelo menos o título, né? E aí, para quem é da praia, como é o seu caso, rapidamente descreve. Mas a gente fica assim, mas beleza, vi pelo menos aqui tipo 2 títulos em um só, né? A Constituição das Novas Subjetividades, ponto. E Religiosidade na Pós-Modernidade. Caramba. Vou sim ler e pesquisar um pouco, porque é como eu falo, aí principalmente a gente que está na mídia, que está na comunicação, né, falando, são temas que abrem a nossa mente. Mas nesse caso específico, Hugo, você vai fazer uma correlação aí entre a filosofia e a religião, a ciência da religião. Quando eu falo esse tema, ciência da religião, na minha cabeça, acho que talvez pela falta de conhecimento, eu já acho meio que uma dicotomia, né? Assim, meio que diferente. E religião tem a ver com ciência? Não são 2 mundos, não? Como é que você explica isso? Essa pergunta é magnífica. Eu peço desculpa, foi algumas perguntas. E como eu tenho TDAH, para me focar em uma só, por exemplo, teve uma que eu pedi para você me lembrar depois, que eu acabei, que era um assunto até engraçado, mas eu estava na hora da dica. Se possível, se puder lembrar depois, eu vou agradecer. Mas para falar desse livro, eu gosto muito do embate. Por exemplo, pós-modernidade é um conceito que não é tão aceito por parte dos intelectuais. Inclusive o meu orientador, a ideia de pós-modernidade, e para mim pós-modernidade responde muita coisa. Eu fiz questão de colocar no título e colocar na minha pesquisa, o grande nome que discute a pós-modernidade é um sociólogo. O período da modernidade, só para clarear um pouco, qual foi o período da modernidade mesmo? A modernidade vai do século XVI, a modernidade é uma fase de transição. Certo. Você tem a Idade Média durante 1000 anos, do século V ao XV, certo. A igreja no poder. Beleza. Aí do 16 ao 18 você tem esses 300 anos aí de transição, do mundo feudal para o mundo do capitalismo. Certo. Esse momento de transição do século XVI ao século XVIII a gente chama de modernidade. Mas no contexto do livro, a gente está trabalhando a modernidade como um todo. Como um todo. A ideia de... Porque você sai da Idade Média e já entra na Idade Moderna. Tá. Eu vou tentar dar aquela explicadazinha, por favor, do Freud, do Marx e do Nietzsche. Eu quero. E eu adentro nessa questão aqui para colocar como eu superei esse debate. Perfeito. Todos eles disseram que a religião ia acabar. O Freud disse que a religião era uma neurose coletiva. Um gênio. O Freud é um gênio. O Marx, por exemplo, disse que a religião é o ópio do povo. Outro gênio. Você pode não ser socialista, não ser comunista como eu,
mas leiam Marx. Marx é outro gênio. E aí eu quero fazer uma ressalva. Marx disse que é o ópio do povo, mas ele também disse que é o grito dos excluídos. Porque os ateus gostam de usar essa parte do ópio do povo, mas esquece que ele disse que também é o grito dos excluídos. Explico já isso. Se ele grita, né? E o Nietzsche disse Deus está morto. Aí agora eu entro na modernidade e respondo a sua pergunta. Boa. Deus está morto. Aí um monte de ateu pega essa frase do Nietzsche, ou esse conceito do Nietzsche, e usa para defender o ateísmo. Vai uma dica para você. O Nietzsche não tem nada a ver com ateísmo. O Nietzsche não estava pregando ateísmo e ele estava pouco se importando se Deus existe ou não. Então, por que cargas d'água? O cara me vem e diz Deus está morto. Foi o arauto da morte de Deus. Isso impacta tanto. E eu escrevi um livro que está esgotado na Livraria Cultura, na Americanas, na Amazon, que é Deus está morto. Esse aqui, ao que esse aí eu vou lançar. Vai lançar ainda. E é o sétimo livro. O sétimo livro. Boa, boa. Inclusive o segundo livro a gente está lançando a segunda versão com a editora Filos. Todos os meus livros foi para com a editora Filos. Deixa eu colocar aqui atrás a editora Filos. Boa. Esse aqui tem a parceria do Sintetifal também, que custeou essa edição. Boa. Quero agradecer ao Franklin, né? O Franklin Williams. Tive a oportunidade de conhecê-lo e realmente a editora Filos, ela é recomendável e ela está presente aqui, não só em Alagoas, mas no Brasil, fazendo edições de vários livros. Brasil e América Latina, já saiu do Brasil. Já está publicando no Chile, na Argentina. E assim, maior orgulho eu tenho de trabalhar junto com a Filos, de trabalhar junto com o Franklin. Todos os meus livros foram editados. Já quero dizer, Frank, muito obrigado pela capa. A capa ficou linda. Pronto. É porque é um filho pra gente. Ele agradece o Frank e eu agradeço os dois. É o Frank e a ele que ganhei aqui. E depois eu quero o autógrafo também. Bom, quando o Nietzsche disse Deus está morto, isso enche auditórios para a turma. Pense um tema que a turma gosta. O Nietzsche não estava dizendo que Deus existe ou não existe. O que ele queria dizer era, com o advento da ciência e da tecnologia, as pessoas estavam cada vez mais explicando a sua realidade a partir da ciência e deixando de explicar a realidade a partir da existência de Deus. A sociedade ocidental, ela foi fundamentada sobre um modelo teológico, Deus. Sim. Deus fundamentou a sociedade ocidental. E naquele momento do Nietzsche, ele interpretou a sociedade da sua época e disse assim, esse Deus está deixando de existir, porque as pessoas estão confiando cada vez mais na ciência e na tecnologia. Foi isso que ele quis dizer. Foi uma análise histórica. Imagina se ele tivesse vivo hoje, hein? Se ele tivesse vivo hoje. Ele ia falar do metaverso, né? Nietzsche falando sobre o metaverso. Ele foi muito à frente do tempo. O Nietzsche dizia que era um extemporâneo. Ele escrevia para os que ainda estavam por vir. Tanto que em vida ele não vendeu 300 livros. E hoje é um dos filósofos, se não o mais lido, da atualidade. Filósofo meio pop. Aí eu respondo a sua pergunta da modernidade agora. Segundo Nietzsche, essa modernidade ia acabar com Deus. Deus não existe mais. No meu livro, no primeiro livro, eu mostro que o Nietzsche estava enganado, sobretudo em contexto de América Latina. Só que o Deus se ressignificou. Eu não vou falar muito aqui, porque é uma tese de doutorado, é mais difícil, eu precisava de mais tempo. Mas já adianto para você o seguinte, quando eu concluí o meu doutorado, no doutorado a gente tem umas coisas, sabe, já que eu acho que tem que ser falada. A gente meio que aprende a se colocar acima de tudo e de todos. É uma triste realidade. E quando eu fiz o doutorado para ir para além dos muros da academia. Então eu quero falar da minha tese, falar do meu estudo de forma popular, que as pessoas entendam, porque não adianta nada eu escrever livro que as pessoas não entendam, sim, e que eu venha aqui e dialogue com as pessoas não entendam nada do que eu estou falando. Então assim, quando eu digo que Freud está errado, que Marx está errado e que Nietzsche está errado, tem uma turma que pode estar aqui de mestrando, de graduando ou de doutorando. Pô, pode vir falar comigo, pode ir nos meus vídeos e eu discuto de forma mais aprofundada. Para você que ficou com curiosidade nesse assunto, eu quero dizer o seguinte, houve uma ressignificação de Deus, mas a religião nunca foi tão forte como hoje. Isso não sou eu que digo, são as pesquisas que dizem. Aí eu vou para a ciência da religião para discutir. Antes disso, por que você decidiu colocar a foto do Nietzsche no seu braço aí, com uma tatuagem? O que te levou a isso, assim? O Nietzsche, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Por isso que eu digo, leia filosofia, tem o brio de ler filosofia. Tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, que ele diz assim, em algum momento na vida você precisa pegar um texto filosófico
e ler o texto filosófico, se desafiar a ler o texto filosófico, porque o texto filosófico é um pouco mais difícil, porque não é literatura, Sim. não é uma leitura fluida, tem página que a gente passa meia hora, e o Nietzsche é amoral, assim, o Nietzsche me libertou. Deixa eu te contar como eu descobri o Nietzsche. Deixa eu te contar como eu descobri o Nietzsche, que aí eu falo da ciência e respondo da ciência da religião. Eu estava lendo Schopenhauer, que é considerado o filósofo mais pessimista da história. Ele iniciava o livro dele dizendo assim: a musa inspiradora da filosofia é a morte. Eu super me identifiquei, só que eu tinha 18, 19 anos, 19, estava indo para o UFA uma moto, parei naquele semáforo. A musa inspiradora da filofia é a morte. Que frase, né? Já e aí há quem diga, assim. esse é o dia em que todo mundo vale a pena ver. Para ele, a felicidade é só segundos ou momentos de ausência de dor. A vida é dolorosa, a vida só é dor. É extremamente... Schopenhauer. É extremamente pessimista. Te conto como é que o Nietzsche entra. Deixa eu te contar essa historinha. Tava de moto indo para o FAO, parei naquele bom preço ali da gruta. Não sei se é bom preço mais, mas antigamente mudou agora. Mudou, né? Naquele semáforo. Rapaz, o semáforo tava vermelho, eu parei. O semáforo abriu, eu continuei parado. Aí, pum, eu acordei. Eu perguntando para que viver. Eu quero ler mais esse cara, não. Vou ler mais Schopenhauer, não. Descobri o Nietzsche. O Nietzsche, lendo Schopenhauer, soluciona o problema dele, dizendo assim: ame a vida de tal forma que ela vale a pena. Uma frase memorável dele. Um doutor provavelmente vai me matar de eu resumir Nietzsche dessa forma, mas eu quero que o Nietzsche seja entendido pelas pessoas. Uma frase que eu podia dizer do Nietzsche para você, e que todo mundo conhece, porque esses autores, esses grandes autores, eles já ramificaram na sociedade. Por exemplo, a ideia de inconsciente. Numa mesa de bar você fala de inconsciente, mesmo sem saber quem foi Freud. O Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Isso mesmo. O que não me mata, me fortalece. É isso mesmo. Aí tem alguns conceitos de força de potência, amor fati. Então o Nietzsche ama a vida. Qual é a forma de superar o sofrimento? O Nietzsche amando a vida, seja como a vida se apresenta. Tem um livro dele chamado Nietzsche para Estressados? Tem autor que pega Nietzsche para estressado, Nietzsche para TDAH, Nietzsche para não sei o quê. É isso mesmo. Eu aconselho quem queira ler o Nietzsche, comece por Assim Falou Zaratustra, que eu acho que é o livro primeiro para começar ele, mas tem vários livros bons de Nietzsche. Bom, ciência da religião. Deixa eu ir para ela agora. O Nietzsche me ajudou muito, e aí eu quis discutir essa questão da morte de Deus. Lembrando, é uma análise histórica, não estou discutindo se Deus existe ou não. Eu, pessoalmente, sou cristão, tenho orgulho de dizer que sou cristão, mas eu não sei o que você que está me ouvindo ou você entende por cristianismo. Eu sei o que para mim é. Sim. E é muito diferente do que é o praticado na maioria das igrejas. Então, como é que eu cheguei em ciência da religião e como é que eu levei a filosofia para a ciência da religião? Eu passei no mestrado em ciência da religião, passei com a tese, com a dissertação para estudar Nietzsche. Eu sempre quis estudar Nietzsche. E eu digo, cara, se vão deixar eu escrever sobre Nietzsche, ótimo. Achei que era teologia. Tinha um preconceito danado. Fui estudar sobre. Hoje já tem 5 federais e tá para abrir mais. Na de Juiz de Fora, os caras têm até doutorado, conceito 7 pela CAPES. A gente tem aqui na Paraíba e tem em Sergipe já. Na UFAL nós estamos com um projeto para abrir um curso, porque está muito difícil de abrir porque não tem verba, não pode contratar professor. O que é que tem a ver ciência com religião? São água e óleo, não se mistura. É a grande pergunta. Religião e ciência. O que é que tem a ver para o professor Hugo Brandão? E aí a pergunta vai. Normalmente, a gente escuta pelo senso comum as pessoas dizerem, olha, não se discute política, nem se discute religião. Não se discute. E não só se discute, como se estuda. E aí eu explico. O que é que o cientista da religião estuda? Ele estuda o fenômeno religioso. Por exemplo, o historiador quer entender o papel da religião na sociedade. Ou nós negaremos aqui o papel que teve, por exemplo, a comunidade evangélica, a qual eu tenho muito respeito, nas eleições passadas. Ou nós não vamos levar em consideração o papel da Igreja Católica na colonização do Brasil. Quem é que estuda isso? O historiador. Nós entendemos que a religião é um objeto de estudo, o fenômeno. Nós não estamos preocupados em discutir Deus ou não. Não entra o fator espiritualidade. Vou lhe dar outra... Entra fatos. Fenômeno. Por exemplo, tem um transe aqui. Ali tem uma explicação científica. Nada contra quem tem a explicação de fé. Por exemplo, se for no terreiro de Umbanda, vai estar sendo um santo que baixou.
se tiver perdão, No espiritismo. psicografando, vai ter um espírito. Se for numa igreja evangélica, vai ser o Espírito Santo. Enfim, o que nos cabe estudar? Olhar com um olhar científico. Por exemplo, no meu curso, tinha psicólogos, psiquiatras. Ali está tendo um fenômeno social e um fenômeno psíquico. E nós queremos explicar esse fenômeno cientificamente. Entendi. Nós não queremos explicar Deus se é verdade ou não, dizer... Não está aqui... A ciência da religião não chegou para julgar a religião certa ou a religião errada. Muito pelo contrário. Tipo assim, a ciência da religião vai estudar o conceito do pecado, mas não vai estudar se é pecado ou não. Né? É diferente. Não, isso aí cabe à filosofia. Ah, tá. E o nome dessa parte da filosofia que discute, por exemplo, o certo ou errado, é ética. Tá. Essa noção de pecado, por exemplo, que você colocou, ela surge na Idade Média. Se você voltar na Idade Média, você não tem essa discussão de pecado. É na Idade Média que ela existe. Isso comprovado pela ciência da religião. Até a filosofia. Não, a ciência da religião não está preocupada com isso. Ela está preocupada com o fenômeno religioso. Por exemplo, vamos tentar... Eu tenho o próprio Flávio Veiga, e eu vou fazer propaganda dele. O objeto de estudo dele é entender os votos de Deus. As pessoas que votam em função do que o padre e o pastor mandam. Ou seja, nós temos uma interferência direta da religião na política no Brasil. Nós, cientistas, queremos entender como isso se dá. Entendi. Nós queremos entender o fenômeno religioso. Tentar dar outro exemplo. Dei o do transe. Na sociedade brasileira, nós temos um Estado laico. Está longe de você jura numa Bíblia. Você faz juramento numa Bíblia. O sociólogo vai tentar entender qual a interferência da religião na sociedade e vice-versa. Então, nós não estamos preocupados em discutir Deus. Aí uma curiosidade, a ciência da religião, nesse caso, ela é voltada para os fenômenos. Isso, fenômeno religioso. Fenômenos religiosos, beleza. Nesse caso do pecado, que é um tema que eu achei interessante. Boa. Como você falou, em uma determinada época ou fase, o pecado não era considerado. E passou a ser em outra. Nesse caso, esse estudo de identificação da fase que era e da fase que não era e que passou a ser, a ciência da religião, ela se inclina a estudar? Pode. Até então, antes da existência da ciência da religião, isso quem provavelmente ia responder era a história. A história. Ou a filosofia. Por exemplo, se você vai para um curso de ética que eu ministre, você vai ver qual era a discussão de bem e mal, de certo ou errado entre os gregos, depois como fica durante toda a Idade Média, depois como passa a ser na Idade Moderna e como é hoje. Se você pegar a própria ideia de diabo, até artisticamente pensando em estética, como ele mudou ao longo do tempo, agora você vai para o carnaval, tá todo mundo com um diabinho, tem uma menina com diabinho, virou um caricato. Então isso é possível ser estudado por outras áreas? Então por que a ciência da religião? Porque nós isolamos um objeto de estudo. Nós temos o sujeito, que é aquele que conhece, e o objeto, que é o que vai ser conhecido. Em dado momento, diversas ciências, por isso que não é ciência da religião, é ciências da religião. Diversas ciências entendi. que querem entender o fenômeno religioso. Então a gente não está aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Vou dar uma frase e você vai me entender. Se eu quero conhecer um povo, a principal coisa que eu tenho que estudar é a religião desse povo. Ela é a maior, a religião é a maior expressão cultural de um povo. Como é que você entende um povo sem entender a religiosidade dele? Como é que você vai entender a cultura indígena sem entender a religiosidade dele? Como é que você vai entender, as pessoas vão entender como nós vivíamos e nos vestíamos sem entender a religião? Por que nós nos vestimos tal como nos vestimos? Isso é religioso. E em dado momento a gente achou que não era importante estudar religião. Agora não. A academia compreendeu, com muito debate e dificuldade, porque para alguns ciência e religião não tem nada a ver, porque é como se nós quiséssemos fazer teologia, provar Deus ou discutir Deus. Eu não perguntei inicialmente. Mas foi muito boa a pergunta. A pergunta foi de forma provocativa, de fato, mas eu particularmente sei que o conhecimento anda juntos. Então, o conhecimento da ciência, o conhecimento da religião, você pode sim fazer uma correlação, desde que faça sentido. Né? Hoje no Brasil, no caso, historiador e pesquisador das religiões, o famoso é o Leandro Carnal, o trabalho dele você entende. É mais o Pondé, o Felipe Pondé. É mais o Felipe Pondé. Agora ele é menos do que o Teixeira, por exemplo, Faustino Teixeira, que é o grande nome, assim, eu vou dizer, o Papa no Brasil atualmente. O Pondé estuda com ele, salvo engano, foi orientando dele. A pessoal do Juiz de Fora, porque
O Karnal se destaca muito. Karnal né? também, mas o Pondé é mais de ciência da religião. Ele tem mais textos sobre ciência da religião. Entendi. E aí, repito, você não vai pegar um texto de Pondé falando Jesus e tal. No meu canal, por exemplo, só aproveitando e fazendo mexer, eu tenho um vídeo explicando hinduísmo, eu tenho um vídeo falando sobre Chico Xavier, eu tenho um vídeo lindo falando sobre Chico Xavier, uma figura que eu respeito muito. Eu tenho um vídeo falando sobre a diferença de candomblé e umbanda. Eu sou um cientista da religião, significa dizer que eu estudo o fenômeno religioso. Eu vou para o dia de Iemanjá que tem aqui e vou fotografar. Eu não acredito nos orixás, mas tenho o maior respeito pela crença de quem acredita. O que não dá é para a gente achar que as religiões não eram para ser estudadas de forma isolada, que as ciências não colocassem a religião no patamar que ela tem que ser colocada, de influência na vida do indivíduo. Repito, é a maior expressão cultural de um povo. Como é que você entende um povo? Estuda a religião dele, estuda a religião desse povo que você vai... Há uma probabilidade de quem pesquisa muito, vai muito para a ciência em si, a coisa mais comprovada cientificamente, e ele diminua o seu apreço, a sua valorização à religião. Muito. Agora, há uma diferença em o que é religião e religiosidade. Isso é muito importante para debater com todo mundo, inclusive quem critica a religião. Tem palestras minhas discutindo com ateu que eu adoro, assim, quem puder, discuta lá. Eu quero que você indique aí ateu pra gente pode ir lá fazer aqui, né? Pode ir lá Ateu. Vai ser maravilhoso fazer esse debate. Religião institucional é institucionalizada. Religiosidade é a crença popular, está mais ligado à espiritualidade. Então, por exemplo, tem gente que critica a religião, mas não está criticando a religiosidade, está criticando a instituição. Se não fizermos essa diferenciação, a gente não vai entender o porquê de estudar a religiosidade ou a própria religião institucional a fundo. Porque ela diz o que um povo é. Ela diz o porquê a gente está vestido. Você está vestido porque esse é um código moral que em dado momento foi estabelecido por uma crença religiosa e que perdura até 2022. E que você não sai de casa sem botar sua cuequinha, seu short e sua camisa. E se o fizer, vai ser taxado de louco. Isso não foi por acaso, foi por um despertar religioso. Mas para aquela sua pergunta anterior, e aí me perdoe perder nas perguntas, é por causa do TDAH, que é muito difícil concentrar em uma coisa só. E pensa a religiosidade sendo estudada por diversas ciências. A gente tem uma professora daqui da UFAL, que ela fez doutorado comigo. É uma pena que a gente não pagou disciplinas, fizemos juntos, entramos na seleção juntos, só que foram disciplinas diferentes. Ela estudou o poder da religião na humanização do tratamento de oncologia. Tá. Veja como é importante isso. Eu estou falando de uma médica que foi fazer um doutorado em ciência. Ou seja, a carga do estudo dela, ela tem um viés extremamente científico, mas não desprezando a religião, que em tese para algumas pessoas talvez não fosse o caso, mas que tem a ver. Eu estava pensando 2 ou 3 vezes para poder fazer essa frase, mas eu vou colocar aqui, porque assim, quando a gente não tem muito tempo, não é nada de cancelamento, nem se preocupe. Nada, quando a gente não tem muito tempo para explicar, é mais difícil. Mas, por exemplo, eu posso dizer com muita tranquilidade que não há hoje nenhuma evidência científica da existência de Deus. Para nós da ciência da religião. Hugo, e você acredita em Deus? Acredito. Mas aí está no âmbito da crença. O que nós produzimos é ciência. Nós estudamos e explicamos o fenômeno religioso, o que é possível ser identificado empiricamente. Eu não consigo ver Deus, botar ele num laboratório, mas eu consigo ver uma pessoa em transe e juntar 10 pessoas. Ali está havendo um evento social. Imagina, o cara caiu lá e começou a entrar em transe. Já junta gente. Ali está havendo um ato social. E o transe, por exemplo, pode ser visto por um psicólogo ou psiquiatra que também identifique alguma questão de esquizofrenia, etc. Sim. Então nós damos explicações científicas. Boa. Nem sempre a turma gosta das explicações científicas. Com certeza. Eu vou falar aqui rapidamente, só para você ter uma ideia. Eu respeito totalmente quem estuda a ciência, quem é o cientista, quem é o curioso. A própria ciência não tem problema nenhum. Eu, particularmente, creio em Deus, que ele vai acima, vai além da ciência. Por quê? Porque eu não tenho explicação para dar. É uma crença, é uma fé, é algo intangível. Meu caso também. Acabou. Mas eu não consigo entender Deus porque ele não se explica matematicamente. Óbvio, se ele se explicasse, para mim já não era Deus.
Se alguém chegasse aqui e provasse que Deus é assim, o formato tal, ele estava acima, porque eu creio num Deus como criador. Criador, acabou. Então, assim, mas isso Claro. é apenas o que eu creio. Você pode ser ateu, você pode não crer, você pode crer no Maomé, no outro, não tem problema nenhum. Eu acho que é o que a gente chama de livre-arbítrio e direito da pessoa. Agora, eu, particularmente, isso, e o que me faz, resumindo, o que me faz crer é exatamente porque eu não consigo explicá-lo. E nem consigo entender a explicação de ninguém que venha dar. Porque se um dia alguém me explicar quem é Deus, eu já não me interesso. É porque não se entende mesmo porque ele é Deus. Ele é o Criador, é quem fez todas as coisas. Inclusive, creio que foi feito por ele. Acabou. Você vai gostar de Spinoza, viu? Pronto. Então, Spinoza, Kierkegaard. Eu estudei com um professor que eu passei por um tempo da minha vida conturbado que eu virei ateu. Foi muito curto, ainda bem que foi muito curto. E o professor, sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim, eu quero trabalho para você que é metido ateu aí de Kierkegaard. E o Kierkegaard faz uma diferenciação maravilhosa, dizendo que o homem se relaciona consigo mesmo, com os outros e com Deus. Eu gosto muito dessa explicação. Um minutinho eu digo ela. Por favor. O homem se relaciona consigo mesmo. Sim. E essa relação consigo mesmo do homem gera uma angústia sufocante. Por quê? Porque eu vivo em um mundo de probabilidades onde tudo é possível. É possível eu sair daqui e encontrar minhas filhas e ter um almoço belo com elas, ou encontrar os meus alunos agora e dar uma aula, como é possível também eu ter um aneurisma, um infarto. Então, nesse mundo de possibilidades, gera uma angústia. Porque tudo é possível. É possível estar bem como é possível estar mal. Sim. E isso é marcado pela angústia. Existe a relação do homem com o outro homem. O que marca essa relação é a inquietação. Por que nós estamos sempre inquietos? Porque nós precisamos da aprovação do outro. É uma mentira dizer que não precisa da aprovação do outro. Você se veste, você está fazendo podcast e você vai ser categorizado por quem está nos assistindo, sim, pelo nosso tom de voz, por como nós apresentamos. Eu estou vendo que você está um rapaz bonito, barba bem feita. Eu, pessoalmente, aqui, estou brabo porque eu não tive tempo de fazer a barba. Vim de Canapi para cá. Eu sabia que você estava na Queria moda. estar mais lindo aqui para vocês. Você está na moda, rapaz. Aí essa é a relação, repito, relação do homem consigo mesmo, marcado pela angústia. Beleza. Porque no mundo de probabilidade tudo pode acontecer, e isso angustia. Relação do homem com o outro homem, marcado pela inquietação. Por quê? Porque você sempre depende do outro, da aprovação do outro. Você vive o outro, você é categorizado pelo outro, você se veste para o outro. E a terceira etapa, que essa eu curto. Kierkegaard diz que é a relação entre você e Deus, sim, que supera as outras duas. Sim. E qual é o relacionamento entre ele e Deus? Ele diz que é dentro da intimidade, o homem tem uma relação com o transcendente, perfeito, com o que transcende ele. Eu gosto muito dessa explicação do Kierkegaard. Muito cabível, para mim, particularmente louvável, eu aprovo, porque é o que eu penso também. Eu também sou muito parecido nessa com linha. Mas, professor Hugo, no teu livro, você traz uma palavra aqui que eu queria que você desse uma palhinha para a gente aqui, que é as subjetividades, a constituição das subjetividades. O que vem a ser subjetividade nesse contexto? Esse conceito eu tirei de um sociólogo chamado Stuart Hall. Ele tem um livro magnífico de identidade, que ele trabalha identidades, né? Durante muito tempo a gente achou que a gente tinha uma subjetividade ou uma personalidade. Hoje não se fala mais em subjetividade, se fala em subjetividades. Eu vou tentar dar um exemplo bem rasteiro. Primeiro, a ideia de personalidade vem da ideia de persona, máscara. Sim. Você tem uma persona aqui para o podcast para quem lhe assiste. Você tem filhos? Tenho. Você tem uma persona para os seus filhos. Você tem uma persona para sua mãe. Você tem uma persona no ambiente de trabalho. Você não é a mesma pessoa que você é para o seu filho como você é para os seus amigos na piada ou etc. Você tem diversas personas e isso é normal. Tom Vilela, uma notícia boa para você. É normal, viu? Você tem ao longo diversas pessoas. O Tom é cantor também, então ele tem uma persona cantor, ele tem uma persona produtor. Mas gostei, eu aproveitei para brincar. Não, mas boa brincadeira. Quem gostava disso era o Chico Anísio, né? Era o Chico City, né? Ele tinha várias personas. Então, como papel, né? E a gente tem um problema das subjetividades agora. Me perdoe que eu saí do microfone aqui. Sim. A gente tem um problema das subjetividades agora, Gelson, que é o seguinte. No passado, todo mundo já sabia o que ia ser e o que era. Não tinha esse problema existencial, quem eu sou, para que eu vivo, para que... Não tinha. Era uma sociedade segura. Hoje nós temos uma sociedade de liberdade, mas que não tem segurança. E está todo mundo em busca de saber quem é.
Há um grupo que está migrando para religiões tradicionais, para se agarrar na tradição, porque vive nesse mundo de múltiplas subjetividades, e há outros que se dão muito bem nesse mundo de subjetividades e criam diversas personas. Sempre teve diversas personas, mas consegue lidar bem com isso. Consegue lidar bem quando vai ser pai, quando vai tratar com seus filhos. Você não vai falar com seu filho como você trata com a sua mãe, por exemplo, ou com a sua esposa na sua intimidade, como você trata no ambiente de trabalho. Então, isso deu um trabalho danado. Rapaz, é profundo. E por que eu precisava explicar isso? Porque essa mudança das subjetividades na contemporaneidade, nos dias atuais, essa busca de quem eu sou, gerou uma mudança significativa na religião, que aí a turma que comprar o livro vai perceber. Eu trago esse debate da pós-modernidade, subjetividade na pós-modernidade, porque na pós-modernidade nós trabalhamos com o conceito de que tudo é líquido. Isso não sou eu que falo, é o Bauman. Queria muito que fosse eu. Queria muito. Eu digo até que o Bauman é quase um Aquaman. É tudo líquido. Tudo líquido. As relações Quem se reporta muito a esse contexto é o Leandro Carnal. Ele se baseia muito, né? Tem um youtuber, não. Um influencer. Um influencer. Ele tá milionário agora, fala muito de vendas. Cara, ele fala a teoria do Bauman, usando uma gaiola e um passarinho. Se vocês ouvirem, vocês vão ver. Pegou a teoria do Bauman e falou na gaiola e não dá nem o crédito de que é a teoria do Bauman, que é essa teoria de segurança e da liberdade. Aí ele dá para vendas. Eu não vou fazer o mesmo aqui, eu vou dizer que é a teoria do Bauman. E qual é a ideia de líquido? Nada é mais sólido. Tudo é líquido. O amor virou líquido. Qual é a ideia do amor líquido ou das relações líquidas? As relações, por exemplo, o que é amigo para o Bauman não é o que é amigo para a minha filha, que acha que o amigo é só o Facebook. Sim. E se desligar de uma amizade, basta bloquear no Instagram. Para muita gente hoje, acabar uma amizade é só ir lá no Instagram e bloquear. Ou então falar uma frase que o outro não gosta, né? Só basta isso assim. Né? E agora com a polarização, pronto, né? Só é dizer que o outro. Tudo é descartável. Que o time do outro não tem solidez em nada. Não tem solidez na família, não tem solidez nas instituições. O ponto central da minha tese, por exemplo, é que, ó, pra você ver como a religião influencia, e eu volto para a religião, mas muito rapidamente. Quem é que sustentava toda a hierarquia de poder na sociedade ocidental? A igreja. Deus. A ideia de Deus. O que pode e o que não pode. Dostoiévski. Tirou Deus. Tudo pode. Tudo pode. Afe Maria. Acabou. Dostoiévski. Eu não estou falando de filósofo, não estou falando de pesquisador, não estou falando nada. Tirou Deus, então tudo pode. Deus era a bússola moral do mundo até a modernidade. Ao Nietzsche identificou, isso aí está caindo. Eu discuto com o Nietzsche aí, não caiu não. Está ainda, mas está diferente. Tá diferente. Só que qual é o problema? Quando você mexe nessa autoridade, que foi fundamento, deixa eu explicar, que foi base, a minha mão está sendo fundamento para essa xícara. O que fundamentou a sociedade, digamos que isso aqui é a sociedade, foi a ideia de Deus. Se tira isso, o que é que se coloca no lugar? De onde o pai vai retirar a autoridade? De onde as instituições vão retirar a autoridade? Aí eu discuto, no meu, vai ser o segundo livro depois desse, que é objeto da minha tese, a perda da autoridade paterna. Os pais hoje não têm autoridade sobre os filhos. E está gerando uma infinidade de novas patologias. Horrível. Novas patologias psíquicas. Dou um exemplo. O filho não dorme no berço. Não tem um pai que castre. O filho dorme com a mãe e com o pai. Isso está gerando, e são pesquisas recentes, eu não vou nem me alongar, porque são pesquisas muito recentes, gerando diversas patologias. Explico. O menino acorda de noite e já está com a calorzinha da mãe. Ele não sabe lidar nem com os medinhos dele. Ele não precisa nem chorar, que a mãe já bota o peito e já dá mamadeira. Caramba, isso é profundo. Significa dizer, Gels, que essa criança vai se tornar um adulto infantilizado, que é incapaz de conviver com a alteridade, com o outro. Imagina uma criança dessa, um adulto, né, desse, num ambiente de trabalho. Aí o que é que a gente está vendo hoje? Primeiro aperto, vai para o banheiro chorar. Não consegue. Não tem mecanismos de enfrentamento. Se mata porque acabou um namoro. Lógico, eu não estou reduzindo toda a questão do suicídio, que é uma questão muito mais complexa, muito mais profunda, multidisciplinar. Depressão também multidisciplinar. Ansiedade, por exemplo, que eu sofro de ansiedade por ser TDAH diagnosticado tarde. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que a perda da autoridade paterna é um problema que nos afeta, porque o pai deixou de ser pai, negou a autoridade de pai em função de ser amiguinho do filho.
Ele quer ser amado pelo filho, ele não quer ser o pai do passado, que era aquele pai burucutu, mas aí passou a ser o pai que é o Alô, amigo. meu pai, um abraço pro senhor, viu? É o pai que é o amigo. Então a criança, ela não sabe o que é o não. O não humaniza. Se você tem filho ou filha, o não humaniza. Quando você dá o não, é isso que, como Lacan disse, que é o furo da realidade. É muito difícil essa teoria de Lacan, mas eu vou facilitar para você entender. Quando você dá o não, ele sente o limite. Quando ele sente o limite, ele se humaniza. Porque até então, ele é o todo-poderoso. É verdade. O todo-poderoso. Se você deixar para fazer isso só na adolescência, será só mais um obstáculo. Aí, radicalizando o exemplo, claro, guardado as devidas proporções, você pega casos de filho matando pai, filho matando mãe, é porque nunca conviveu com não sabe o que é o limite. Quando tem o limite na vida adulta, ele acha que só é tirar, porque tem um desprezo pela vida. Nós estamos falando de uma sociedade que está adoecida. Por conta da perda da autoridade paterna, porque o pai não está exercendo. E aí, deixa eu fazer essa ressalva, que senão eu vou ser apedrejado depois. A autoridade paterna não só é exercida pelo pai, pode ser exercida por uma mãe, por uma tia. Na maior parte dos domicílios brasileiros hoje, de baixa renda, é pela avó. Hoje tem professor que está exercendo autoridade sobre as crianças, porque o pai e mãe em casa não tem capacidade de ter autoridade sobre os seus filhos. Ou seja, é necessário que exista uma autoridade paterna independente da origem. Isso. E que tenha ou não. Durante o Freud, ele analisava quem era que fazia isso, era o pai. A mãe nasce, falando de forma bem bruta, a mãe nasce, me perdoe. A criança nasce, o pai quer a mãe. Ele vai para a cama, vai com a mãe e etc. A mãe é dele. Ele rouba a mãe do filho. Então é como se ele, o que a gente chama em psicanálise de castrar. Ele separa o filho da mãe. Isso é importante para a mãe, psicanaliticamente falando, e é importante para o filho, para ele se desenvolver os medinhos aí dele. Hoje tentam podar isso aí. Hoje dorme o pai de um lado, a mãe do outro e a criança no meio. Se for gêmeo, ferrou. Aí beleza. Professor Hugo Brandão, eu quero ouvir uma resposta sua ainda sobre a subjetividade, que tem a ver com a questão da persona que você falou. Sim. Quando alguém diz que fulano tem duas caras, o que vem a ser isso? A duas caras, primeiro tem gente que é mau caráter mesmo, né? A gente tem que outro papo, parar de passar a mão na cabeça de pessoas que são mau caráter, foram mal criadas, que por natureza escolhem caminho de fazer sofrer outras pessoas. Mas assim, quando eu falo de persona eu vou tentar dar um exemplo. Tem gente que fala assim, fulano tem personalidade forte. Isso dá para dar um exemplo para você. Perfeito. Ou fulano é uma coisa ali, outra coisa ali. Isso são formas que as pessoas encontram, são mecanismos psíquicos de lidar com a realidade. É importante frisar isso. Por exemplo, agora, nessa entrevista, eu estou usando uma persona e estou tendo maior cuidado porque eu recebi um diagnóstico recente de TDAH. Eu tenho um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade. Recebi um TDAH. Vez ou outra, as perguntas... Transtorno de ansiedade e são duas coisas que você falou? São duas coisas diferentes. Qual a diferença de uma para outra? TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Eu tratei durante 6 anos. Passei alguns problemas, assim... Deixo aqui, desde já, que se você se identificar com o que eu estou falando, procura um profissional. Não fica só de YouTube, de coach, etc. Procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. O meu tratamento foi com um psicólogo e psiquiatra. Boa. Demorei muito para ter o diagnóstico que tenho hoje, que é o de TDAH. Sempre fui hiperativo, eu balanço a cadeira aqui o tempo todo. Na sala de aula, eu faço mais barulho do que os alunos. Assim, na minha aula é uma festa. Os meus alunos que estão vendo vão saber disso. Se eu faltar, quando o professor falta, os alunos fazem uma festa. Se eu faltar, eles ficam tristes. E coloquem nos comentários para não parecer. Eu vou fazer esse comentário. O professor Hugo Brandão tem uma autoestima muito boa, né? Ao ponto de achar que os alunos ficam tristes quando ele falta. Eu gostei, professor. Então, realmente cobram aula. Isso não é normal. Agora, lembrando, digo isso porque eu só sou bom nisso. No resto, eu não sei trocar um pneu de uma bicicleta. Se o carro furar o pneu, eu não sei trocar. A gente tem que reconhecer nossas qualidades, mas também reconhecer nossas fraquezas. Tem alunos que, para ele, professor é feito nuvem. No dia que não aparece, o céu fica lindo. Não tenho dúvida disso. No seu caso, né? Então, falando sobre as personalidades, a gente tem algumas questões, por exemplo, quando fala do mau caráter. Nós temos alguns transtornos, e aí assim,
eu estudei psicanálise, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, mas para mim não é tão difícil. Sim, É até colocar porque você algumas características, alguns traços. Por exemplo, um psicopata ou quem tem traço psicopata. É muito esse que você vai identificar como duas caras. Entendi. Porque ele tem a capacidade de se moldar diante da situação e ele não tem apreço nenhum pelo outro. Ou seja, ele não sente. Diferente do borderline, por exemplo, que é o Sim. transtorno que mais causa dor. Acho que saiu uma entrevista agora na Veja, uma imensa. O transtorno que mais faz sofrer é o borderline. O borderline, diferente do psicopata, é o contrário do psicopata. Ele é só emoção. Então, assim, quando você fala de duas caras, tá menos pro que eu estava discutindo e Não, muito mais para traços de patologia que não chega a ser o transtorno ou para o transtorno. E tá cheio, por exemplo, do TDAH, que é o meu caso, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Eu escrevi 7 livros, fiz mestrado e doutorado, sendo presidente de sindicato. Todo mundo que vai para o mestrado sai do sindicato porque não consegue. Verdade. Eu disse para o meu psiquiatra, como é que eu consegui fazer tudo isso tendo um transtorno de déficit de atenção? É porque a gente tem uma coisa chamada hiperfoco. Hiperfoco. Quando eu foco em uma coisa, eu passo 20 horas escrevendo sem parar. Eu já passei 8 horas ininterruptas no telefone. Então, quando eu pego uma coisa para trabalhar, aí eu comecei a entender e aí eu estou nesse tratamento. E a minha pergunta, só deixando claro, a minha pergunta ela foi meramente provocativa, Sim. até para que alguém que esteja nos ouvindo, ele possa ter essa dimensão e comparar. Mas é óbvio, eu concordo e sei claramente que quando você falou na subjetividade com relação a comportamentos em determinados momentos, isso é muito óbvio. É como você falou, o esposo, o marido e a mulher em casa, ele tem, obviamente, um padrão de ser. Se os dois estão no trabalho, no ambiente de trabalho, ele tem que ter o comportamento adequado. Então, esse tipo de performance, aí, dependendo do ambiente, como você até colocou, você aqui está no podcast, você está realmente posicionado a essa linha diferente quando você está lá no sindicato, que você está lá, né, numa reunião dentro daquela temática. Então, isso para a gente está muito claro, sabe, Hugo? Eu gostei da sua explicação. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode ser. Sua família é de que... ela tem algum histórico de religião, católico, ou evangélica, alguma? Tem. Na verdade, é possível falar ou você possível, tem para me citar um exemplo desse? Sem problema nenhum. A minha família originariamente é do berço católico, né? Como praticamente boa parte da brasileira. E no caso, meu pai, ele migrou para o evangélico. E foi quando também, em 79, eu conheci e segui também. Mas dentro de uma visão extremamente ampla, hoje especialmente mais ainda, ampla de respeito, de convivência, de tudo. Mas assim, a nossa linha é seguir essa... Então eu vou responder subjetividade de uma forma diferente, que eu acho que vai Sim. servir para você e para quem está nos assistindo também. Boa. Veja, vocês nasciam já sabendo o que seriam. Eu sou católico, eu sou evangélico, não tinha mudanças. Tem um livro chamado O Convertido e o Peregrino, Daniel Reveleger. Maravilhoso livro, quem puder ler, quem gosta de religião, lê o livro. Ela vai explicando diversos aspectos de como dar as mudanças do convertido e do peregrino. Eduardo Cruz, um teólogo, daqui a pouco eu explico o peregrino e o convertido. Para não esquecer, deixa eu falar logo do Eduardo Cruz, que eu falo dos dois. É um teólogo brasileiro, um livrozinho fininho, chama-se Persistência dos Deuses. Quer entender de religião? Leia todos os meus livros, vá para o meu canal, mas compre esse livrinho, Persistência dos Deuses. Ele fala dos errantes do novo milênio. E aí eu vou falar de subjetividades agora. O que acontece? Quando as pessoas nascem agora, elas não têm pré-definida o que ela vai ser. Até mesmo os mais convertidos o são por escolha, que é a grande diferença do passado. Esse foi o meu maior problema na minha banca de doutorado. Porque a turma, e como você explica dessa religião pós-moderna, tanto fundamentalismo religioso? Como é que se explica? Até os fundamentalistas religiosos de hoje, eles tiveram que, em dado momento, optar pela religião que vão seguir. Por que eu estou querendo lhe dizer isso? Porque eles estão em um cenário de mundo, que é o mundo que a gente chama de pós-modernidade, e aí eu poderia explicar isso em outros momentos, espero outro convite para falar de pós-modernidade, com certeza, que dá aí um podcast todo sobre pós-modernidade, de múltiplas escolhas de identidades. De múltiplas escolhas. Está acessível a ele escolher, inclusive, a própria religião. Ele tem liberdade, mas não tem mais a segurança. Professor Hugo nasceu no berço católico?
Nasci no berço católico. Fez catecismo, tudo? Catecismo, Batizou, primeira comunhão, crisma, tudo. Hoje, o seu filho, você faria tudo que fizeram com você? Como a igreja teve um papel importante na minha vida, eu vou colocar ela no catecismo, vou colocar ela na primeira comunhão. Mas eu não me sinto mais católico, não me identifico com o catolicismo, mas me identifico com o cristianismo. Por exemplo, para mim o cristianismo... Se fosse para escolher o católico ou o evangélico? Eu respeito ambas, agora eu respeito os evangélicos históricos. Adventista, anglicana, presbiteriana, a turma estuda. Você pega uma casa, tem mais igreja do que farmácia, tem mais igreja do que padaria. Não, a Drogazil tem mais. O cara lê a Bíblia hoje, amanhã ele é pastor. É o evangelho da prosperidade, não tem um mínimo de estudo, não tem a capacidade de fazer interpretação de texto. Agora, as históricas, ele conta uma experiência. Eu fui fazer mestrado de sanduíche, fui estudar na EST e tive tive que baixar a crista, como a gente diz lá no meu sertão, porque eu fui estudar com os calvinistas. Calvinistas não, com os luteranos, me desculpe. Estuda. Passei 6 meses morando em São Leopoldo, que é a região metropolitana de Porto Alegre, estudando com os luteranos. Eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto eu aprendi naqueles 6 meses. Saí de lá com o meu primeiro capítulo da dissertação pronta. Então, é uma turma que estuda, não é uma turma que fica gritando, que quer mexer com a sensação popular. Aí esse povo que você está falando de subjetividade, diante dessa múltipla possibilidades de escolha, diversas subjetividades a serem escolhidas, que não tem mais a segurança do passado, porque você nasceu na família católica, você era católico. Era assim. Foi assim durante toda a sua vida. Quando migrava de uma para outra, era impactante. Era impactante. O mundo acabava. Olha, minha avó disse que... E aí é um relato do pessoal da minha família. Minha avó, para ela, a maior tristeza da vida dela é uma tia minha que virou evangélica, para você ver como impactou na vida dela. Verdade. Minha avó está viva hoje com 96 anos. Beijo, o nome vó. dela? Vó Dedê, a gente chama de vó Dedê. Um abraço para a senhora, né? A sua tia, a tia dela foi... A minha tia virou crente, dela, virou crente. Dizia pra isso. Ela, o maior absurdo. Por quê? Porque já havia uma trajetória pré-definida. Hoje não mais. Agora você coloca esses indivíduos que não reconhecem o limite, não foram criados com limites, que é aquela ideia da perda da autoridade paterna. E tem múltiplas escolhas, dá tilt. Eu estou falando de uma forma que as pessoas que estão conosco possam nos entender. Sim, dentro dessa multiplicidade de escolha, uns voltam e correm e voltam, agarram onde sempre teve resposta, que é aquele fundamentalismo que tem resposta, e o fundamentalismo cresce, mas é para uma parcela pequena da população, é barulhenta, ainda é representativa, mas não é a maioria. Outros tantos vão ter diversas experiências religiosas. Aí falam agora em espiritualidade, esoterismo, aí é uma mistura. E eu trato no livro, essa é a parte que eu mais gosto de falar, que é uma mistura. Por exemplo, 42% dos católicos acreditam em reencarnação. Como é possível ser cristão e católico e acreditar em reencarnação? Ou é uma coisa ou é outra. Mas na fé popular, isso não tem diferença. Entendi. Jesus ressuscitou o cristão em princípio, sobretudo o cristão católico, acredita na ressurreição, não acredita na reencarnação. E os católicos acreditam na reencarnação. Vou lhe dar outro exemplo do que é fé popular, a diferença de fé popular que eu acho tão linda e que dá vida ao nosso povo. Quantos não estão levantando hoje, sem nada para comer, mas estão vivos, estão levantando, estão batalhando por causa da fé. E aí a turma vem me defender o fim da religião, falo já sobre isso. Quero só dar o exemplo anterior. A senhorinha que vai fazer o seu agrado aí, Iemanjá, soltando o barquinho lá, e vai passar pela igreja e vai ajoelhar na frente da imagem de Nossa Senhora, de Maria, como você queira chamar. Se você parar para perguntar a ela, como cientista da religião, qual é a diferença, ela não vai saber responder. Isso é fé popular. Isso não tem nada a ver com instituição. Diante desse mundo de múltiplas subjetividades, as pessoas têm tido problemas de escolher subjetividades e não tem mecanismo porque não tiveram sequer o confronto com a alteridade. O que é o confronto com a alteridade? O limite. Deixa eu te dar um exemplo, já. Eu sei que você quer falar, mas esse exemplo é muito bom para não esquecer. A criança não fala. As crianças pequenas. Lógico, nasce sem saber. Porque, e vai crescendo e não fica falando, não fala. A maioria, você pode observar ao seu redor, é mimado. Mas mimado ao extremo. Se procurar saber, dorme com a mãe ou com o pai. Pode procurar saber. Aí eu digo sempre para a mãe e para o pai. Eu não vou contar relatos pessoais, porque da minha família eu vou resguardar. Mas eu vejo vários amigos. A quem eu sinto abertura, eu falo. E vou falar para você, espero que ajude você. Criança não fala. Não tem não. Água.
frutinha, não sei o quê. A fala na psicanálise para o Lacan é quando você entra no mundo real. É o furo, é entrar na realidade. Então o não, o limite, ele humaniza, é o que lhe torna humano. Até então você não é humano. O ser humano é entrar no mundo da linguagem, segundo Lacan. O Freud era o complexo de Édipo, para o Lacan, para ficar mais fácil de explicar, para o Lacan você vira humano quando você entra no mundo da linguagem. As crianças estão sendo tão mimadas que elas não entram no mundo da linguagem. Sabe quando entra? Bota na creche. Sabe por que entra quando bota na creche? Que sai de perto da mãe. Não, nem também. Mas nem se ele pega esse livro aqui, o outro menino vai e toma. Ele reconheceu o limite, ele já sabe que ele não é o todo-poderoso. Aí ele tem que dizer pra tia qual é a cor do lápis, porque toma. A criança entra na creche, 2 meses depois a criança tá falando tudo. Porque na creche ele tem um limite. E sabe quem coloca o limite? Não é nem a tia, são os outros. Por quê? Aí eu vou citar o Sartre. O meu inferno é onde a sua liberdade começa. O meu inferno é o outro. O outro me limita. Se eu estivesse nessa sala sozinho, eu podia fazer muita coisa. Eu podia tirar essa camisa aqui, podia ficar à vontade. Mas vocês que estão aqui me limitam. Se tirar, eu tô gostosinho. Eu tô comendo feijoada antes de ontem, aí tem uma barriguinha, mas normalmente. Então, você poderia tirar se estivesse sozinho. O outro me limita. Aqui não, o outro me limita. E aí o Sartre chama isso de o meu inferno. Então perceba, a criança está sendo humanizada na creche. Então eu tenho uma teoria. E não escrevi sobre ela ainda, espero um dia conseguir escrever. Quanto mais a criança for criada entre crianças, melhor. Não pega os traumas dos adultos. E um outro problema. O adulto não quer que a criança tenha mais trauma. Cria uma bolha. Tudo agora não, porque vai traumatizar. Meu filho, como é que ele vai criar mecanismos de defesa para lidar no mundo do trabalho? Professor Hugo, esse tema que você está colocando é muito interessante, boa parte dele eu até comungo, assim, obviamente que a gente respeita é diferente, mas assim, essa questão aí da criação dos filhos, eu acho que é muito interessante. Sobre a ciência da religião ainda, já caminhando aqui para a nossa reta final do nosso TheCast, e com uma satisfação enorme, porque esse assunto um puxa outro, e é um assunto que eu gosto, né, então eu fico muito... Mas sobre a ciência da religião, no seu ponto de vista aí, das suas pesquisas, dos seus estudos e tal... A Bíblia Sagrada, como a gente costuma chamar, Bíblia Sagrada, qual o papel dela nesse contexto atualmente? Vamos lá. A ciência da religião pode estudar a Bíblia? Sim. Mas geralmente, quem estuda a Bíblia é a teologia. Ou biblistas. Eu, por exemplo, paguei uma disciplina com um professor, que era uma disciplina porque eu já estava lá, era Jesus histórico, então a gente estudava o Evangelho. Sim. Foi maravilhoso com esse professor, mas eu paguei por curiosidade porque sou cristão. Mas o nosso objeto de estudo não necessariamente é a Bíblia. Mas eu entendo que ela faça parte. Sim, né? O historiador pode estudar, o filósofo pode estudar. Mas só, não é um tema central. Mas só para definir, só para os nossos ouvintes que estão participando aqui conosco, possam identificar bem a ciência da religião como uma área do conhecimento que estuda o fenômeno religioso. A Bíblia é um fenômeno religioso? É um livro que impacta na vida de diversas pessoas. Segundo livro mais publicado no mundo. O primeiro é o Corão. Primeiro é o livro vermelho do Mao Tse-tung, que foi obrigado, que todo mundo tinha que ter. Ah, tá. Aí foi o primeiro. O Alcorão, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Há uma previsão de que em cerca de 50 anos o islamismo passe. Mas o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Quando eu digo cristianismo, eu digo todo ele junto. Sim. Aí sim, respondendo a tua pergunta. A Bíblia. Sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia tem diversos debates. Eu, por exemplo, no meu livro, eu defendo que depois do Novo Testamento, eu tenho um maior problema com Paulo. Para mim, o cristianismo não é aquele cristianismo que se sucedeu até hoje. E é o que o Nietzsche diz. O Nietzsche, por exemplo, para quem acha que o Nietzsche é ateu, o Nietzsche diz que Jesus é um espírito livre. O Nietzsche tem uma maior admiração por Jesus. O Nietzsche acha Jesus o cara. Mas discorda de Paulo. Discorda do cristianismo que se sucedeu. Porque esse cristianismo que se sucedeu nega a vida, nega o prazer. Você nega essa vida em função de uma outra vida. Você nega, e o Nietzsche afirma essa vida. Eu tenho que viver essa vida. Ele tem uma teoria do eterno retorno. Todo mundo tem dificuldade de explicar e é muito fácil de entender. Esse momento tá bom para você? Para mim, sim. Você retornaria ele infinitamente várias vezes se tivesse várias vidas? Não, porque eu esperava outro. Não, se esperava outro melhor. Então já não foi tão bom ao ponto de você repetir várias vezes. Então viva como se esse momento
fosse tão bom ao ponto de, se várias vezes retornasse, você ia usufruir desse momento do mesmo jeito. É um outro estágio, né? Aí o que é que o Nietzsche disse? O cristianismo prega o declínio da vida. O cristianismo é contra a vida. O cristianismo que venceu não foi o cristianismo de Jesus. Quando foi que Jesus, por exemplo, apontou e disse que era pecado? O único que quem aponta e quem disse como os cristãos... Para Maria Madalena, para aquela mulher Quando ele lá, apontou. Ele apenas disse, vai, não peques mais. Certo, mas ele disse que ela estava errada em quê? Qual foi o erro que ele disse que ela fez? Quando ele disse que vai, não peques Vai, mais. não peques mais. A gente pode interpretar. Por dedução, ele estava dizendo que aquilo que ela fez... Ame era os pecado. outros. Ele só deu 2 mandamentos. Podia ser que ela não estava amando tanto quanto deveria amar. Você está fazendo uma dedução que pecado pode ser transar. Não sei qual é a dedução que você está fazendo, mas eu só estou supondo. Baseado no contexto, era transar com Eu mais vou lhe de dar um. um outro contexto. Tá todo mundo com a pedra para meter. Me perdoe o jeito de falar. Tá todo mundo com um tijolo para meter na prostituta. Jesus está lá caladinho, a prostituta para levar tijolada. Ele diz: ei, que fuleiragem é essa? Peraí. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele nem disse que quem estava com a pedra estava pecando. Quem estava com a pedra ia cometer homicídio. E nem disse que a prostituta estava pecando. Ele solucionou o problema sem apontar o dedo para ninguém. Esse é Jesus. Aí veio o Paulo, que nunca viveu com Jesus, não viu Jesus. E você tem um Novo Testamento só Paulo. Atos dos Apóstolos. Metade é falando como foi depois da morte de Jesus e metade é Paulo. Carta da igreja. Filipenses, Colossenses, tudo Paulo. Coríntios. Paulo era o único cidadão romano. Agora lembre, esse debate é um debate muito... Não, esse será o podcast número 2 com o professor Hugo Porque esse Brandão. debate Longe. gera um problema teológico que Vai precisava longe. de muito tempo Muito grande, fazer o muito debate. grande. E aí a gente entra para realmente assim, uma necessidade de maior aprofundamento e de discordância. Ali até. com Paulo, por exemplo, só para fechar essa linha de raciocínio, ali com Paulo, você tem as regras, como o que é que Paulo fazia para os Filipenses, Colossenses, Coríntios? Dizia como eles deviam se portar, viver. Pedro e Tiago, por exemplo, foi para o Oriente. Por que a gente não tem nada de Pedro e Tiago? Você tem, Um pouco, né? só as tem um passagens livrinho lá de atrás de Pedro, um livrozinho lá atrás de Pedro, um livrozinho lá de Tiago, e tudo é Paulo. Então, assim, o que Roma escolheu, aí é só uma questão para você pensar, ler história, mas assim, não estou desmerecendo a Bíblia, muito pelo contrário. Certo. Sou cristão e de família cristã e tenho o maior respeito pelo livro sagrado dos cristãos, assim, o maior respeito. Pessoalmente, eu acho que o cristianismo que se sucedeu depois da morte de Cristo não tem absolutamente nada a ver com ele. Jesus amava a vida, cara. Jesus amava viver. Tem seu sentido, professor Hugo, muito bom. Mas na trajetória do nosso TheCast, geralmente a gente procura saber do convidado um momento assim, óbvio, a gente tem muito assunto, assim, a filosofia, a ciência, a religião, é algo assim, isso é muito bom. Eu acho que por isso que você já vai no 7º livro e com certeza com a perspectiva de vir o 8º, o 9º, né? E aí você que realmente se apaixonou pela missão de ensinar. E é bom que quando a gente fala em ensinar, fala sempre em aprender, né? Porque nunca se fala em ensinar sem antes tem que aprender. Isso é muito legal. Mas na nossa trajetória, no nosso episódio aqui gravado, a gente sempre pergunta, procura saber do convidado, como você até colocou no início da sua história, né, de vida e tal, qual o momento, professor Hugo, que você considera como um momento sombra da sua trajetória, um momento difícil, aquele que você podia revelar para nós, por favor? Eu podia citar vários, por exemplo, quando eu comecei o tratamento psiquiátrico, eu vinha de uma perseguição duríssima no Instituto Federal, por estar liderando um movimento de greve nacional, quando a Dilma estava em eleição, que era 2014, e aqui em Alagoas a base dela era muito forte, os 3 senadores eram da base do governo do PT, isso é importante dizer. Isso marcou sua vida? Marcou minha vida muito. Eu não vou relevar muito isso, porque teve um evento que aconteceu agora há pouco, que foi mais marcante. Sim. E outra coisa, eu também vou deixar aqui, já que falei do governo do PT, que eu lutei muito contra o governo naquele momento, porque nós entendíamos que a expansão que eles fizeram tinha que ser uma expansão mais pensada e projetada, e não de qualquer forma, mas foi um governo que investiu na educação. Aí eu preciso dar o corte aqui também de que eu já enfrentei diversos governos. Certo. Todos eles. Bem. Mas nunca um governo que nos colocou como inimigo. A educação e a ciência como inimiga. Esse governo nos colocou como inimigo. Mas deixa eu passar para a sua pergunta, que foi o que você colocou de um momento difícil. Momento sombra. Eu recentemente perdi o meu irmão. Para mim foi a pior dor de longe que eu senti na minha vida.
Tá falando aqui, Foi súbito, né? foi súbito, assim, ele era triatleta, há 31 anos, deu manchete aí nos jornais, tudo, eu confesso que eu não vi nada, assim, eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei em surto. Depois cuidei de tudo, velei o meu irmão, enterrei o meu irmão, assim, foi para mim de longe a maior dor que eu tô tentando tirar aprendizados agora, sabe? Aprendizado da vida, aprendizados do que importa. Eu digo para você, valorize a sua família. Em 3 meses eu enterrei minha avó e meu irmão. E na madrugada, velando o corpo, quem estava era a família. No meu irmão estava eu e a esposa dele. Na da minha avó estava eu e os 2 filhos dela e as minhas tias dormindo no quarto da casa. Quando o corpo fica lá de madrugada, quando é o caso de ficar de madrugada, o meu irmão teve que ficar, porque a família dele, o pai dele veio da Bahia, por exemplo, a gente tem que esperar o pai chegar para poder enterrar. Sim. É a família que fica. E grande. raríssimos amigos. Eu, por exemplo, teve amigos meus, não do meu irmão, que ficou velando o corpo lá para não me deixar só. E assim, valorize muito essas pessoas, são poucas. Então, assim, tenho aprendido a selecionar mais amizades e tenho dito sempre, eu não falava com meu irmão e por isso que isso me machucou muito. Não tenho remorso porque eu tentei e a gente se amava do nosso jeito, ele cuidava muito das minhas filhas, era um super tio. Mas não espere para dizer o que você sente. Quando eu fui velar o corpo, já à noite, o primo dele chegou e me disse que meu irmão a minha irmã estava grávida, por isso que ela não ficou no velório, e minha mãe desabou acabada, assim. Né? Minha mãe ficou acabada, acho que não vou nem falar da minha mãe. O primo dele, que a gente é de pais diferentes. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, eu falei aqui no início, o pai dele é outro, que veio da Bahia. Meu irmão ia me pedir desculpa, ia dizer que me amava e tal, no dia do chá de revelação do filho da minha irmã. E no dia ele não disse. Então, assim, não teve remorso. Se eu tivesse remorso agora, eu acho que eu não conseguia levantar. Eu tô levantando porque a dor do remorso eu não senti, porque eu tentei e porque eu sabia que no final ele queria me dizer que me amava. E eu queria deixar esse recado aqui, se é que posso ousar ensinar alguma coisa, é que não perca tempo não. Diga o que você sente, porque dói a ausência. Eu queria ele nesse mundo, nem que fosse para falar mal dele. Só em saber que ele existia no mesmo mundo que eu, para mim já era muito importante. E saber que eu tô no mundo, que ele não tá, é doído. Eu passei 2 meses muito mal. Eu tô conseguindo lhe falar porque tô com medicamento, não sabia nem que eu tava até com medo de fazer esse podcast, porque eu não sabia como ia reagir. Não sabia como eu ia falar. Eu estou começando a articular as palavras agora porque eu precisei ir para o psiquiatra, intervenção, ajuda. Foi muito difícil subir. Então, assim, para mim foi o momento mais sombrio assim, da minha vida, mais doloroso, que eu estou tentando tirar aprendizado. Eu estou dizendo para mim, eu já dizia para as minhas filhas, mas estou fazendo questão de dizer que amo elas, que as amo todos os dias. Hora ou outra eu esqueço porque a vida é muito corrida. Outra coisa, até que ponto vale a pena a correria dessa vida? A gente corre, fica tudo. Meu irmão com 31 anos deixou tudo. E aí quero dizer também, meu irmão teve Covid, ficou em casa o período da Covid, né, que tem que ficar os 15 dias, 2 dias depois foi inventar e correr. O que é que eu escuto dos médicos? Tem que esperar pelo menos 3 meses, porque a gente não sabe ainda a dimensão das sequelas que essa doença pode trazer. Principalmente para o músculo cardíaco, com a Omicron, a mais nova, que antigamente era muito no respiratório. Então, assim, todos os médicos que eu ia, inclusive a necropsia, me perdoe se eu fiquei meio emocionado. Necropsia. Inclusive ela colocou assim, e aí ele, cabeça dura, eu não tenho nem que reclamar que eu sou cabeça dura também, achou que estava bom, foi treinar. E vou dizer para você, ele era atleta, né? Era triatleta, nadava, pedalava e corria. E aí dizer uma coisa para vocês aqui, ele estava com um cardiologista marcado para segunda-feira e faleceu de ataque cardíaco no sábado. Então, assim, não espere para se cuidar. Principalmente para os homens que não gostam de ir para médico, que não gostam de se cuidar. Vale a pena um check-upzinho, vale a pena consultar o médico. Se você teve Covid recentemente, se resguarde. E outra coisa, fazer um apelo que não usem a foto do meu irmão para espalhar fake news, dizendo que o que matou ele foi a vacina. Vacinem-se. A vacina salva vidas. Eu tomei minhas 3 vacinas. E aqui queria dizer para vocês,
se vacinem, não teve nada a ver com a vacina, a morte dele. A vacina está salvando vidas e nós estamos controlando e superando essa pandemia, voltando às aulas, podendo estar nesse podcast aqui, graças à ciência, viva o SUS e, por favor, não usem a foto do meu irmão para falar contra a vacina, porque não teve nada a ver com o caso dele. Nada a ver. Momento difícil, né? Difícil. Não é, Hugo? Eu imagino para a família, para a mãe, para você e tal, uma coisa que marca muito. Mas você é um cara que já viveu bastante, assim, de experiências, né? Experiências no mundo do trabalho, em outros... Experiências como pai também que você é, enfim, da vida como um todo. Da sua trajetória até o presente momento, e eu sei que pelas conquistas que você já obteve, você pode até ter mais de um, mas qual é o momento que a gente podia considerar aqui o momento luz, o momento que seus olhos realmente brilhou, que tipo assim, chegou o que eu esperava, chegou o que eu tanto lutei, chegou o que eu... E assim, à vontade, de repente é esse o momento, ou alguma coisa que já passou, mas qual é o momento luz do professor Hugo Brandão? Eu vou falar um clichê, porque acho que todo mundo que deve sentar aqui deve dizer, e não é que ela é exibida, viu? Não é pra... Quando a minha filha nasceu, assim, foi uma luz na minha vida que me mudou como pessoa. Eu acho que o homem é um antes de ser pai e um completamente diferente de ser pai. Se é que você é pai. Porque tem quem não seja pai. A minha filha mudou muito a minha vida. Eu não seria nada sem a minha primeira filha, porque ela me mudou como pessoa. Todos os erros que eu cometi de excesso foi por excesso de cuidado, porque queria todos os excessos. Aquela menina, hoje ela fez 15 anos. Meu irmão morreu dia 12, dia 19 ela completava 15 anos. Caramba. Foi difícil. Eu tô conseguindo falar que sem chorar, assim, porque terapia, 2 meses, mas eu não ia aguentar dar essa entrevista e falar sobre isso. Imagina. Então ela não teve os 15 aninhos dela, perdeu o tio, sofreu muito. Mas assim, perdoei. Não, tranquilo. 15 mudou a minha vida. Como é o nome dela? É Isis. Isis. Te amo. Um abraço, e o Luna é minha caçulinha, um amor da minha vida. O Luna é o caçulinha. Mas assim, o nascimento da Isis assim, mudou muito a minha vida. E uma outra coisa que eu queria falar para só sair do clichê foi o doutorado. Ter doutorado, ser filho de... vir da pobreza, estudar na escola pública e concluir o doutorado. Foi concluir uma etapa na minha vida assim que eu me acabei de chorar, porque a dificuldade para fazer uma tese, para discutir com a banca, que já é doutor, que fica de perguntando, que fica aí corrige. São 4 anos de estudo intenso que você não tem tempo para quase nada. Então, assim, o doutorado foi assim uma conquista para mim que muito grande, inigualável. Assim, cheguei no onde eu queria, no mundo acadêmico. Eu imagino. Vindo de Canapi, uma cidade importante de Alagoas, né? Mas, assim, é um esforço chegar na capital, enfim, e chegar nesse ponto eu até reconheço. As suas palavras, elas inspiram verdades aí. O que eu queria, Hugo, era deixar com você a palavra, né? Para você fazer suas considerações finais, dar uma palavra ainda, né? Para os seus alunos e amigos, familiares, enfim. Eu vou aproveitar para dar uma mudada de clima, porque senão eu mesmo vou chorar e vou sair daqui triste. Foi tão bom a entrevista. Podcast maravilhoso. Maravilhoso, adorei estar aqui. Daqui a pouco somos muito gratos. Daqui a pouco eu vou falar mais nesse sentido, mas para deixar uma parte, assim, para quem está assistindo mais alegre do que essa parte triste de morte, e que a gente acabou não falando, eu disse, anota aí, do TDAH eu acabo esquecendo, da dancinha. Rapaz, beleza. Foi uma curiosidade minha. Professor Hugo Brandão, que está em todas as redes sociais, ele já fez dancinha no TikTok, ele disse que sim, eu quero dancinha. Ouvir. Como foi essa dancinha do professor Hugo? Deixa eu explicar, tem doutores, mestres, e a turma da academia é cheio de nome toque. Aí não se comunica com o povo, não se comunica com a juventude. Se você tem capacidade de se comunicar com a juventude, para que serve todo o seu estudo? O Clóvis de Barros Filho, que acho que a maioria conhece, ele deu uma entrevista recente dizendo que o público dele é de 18 anos a 24, ou seja, a academia não consome o produto dele. Aí se você pergunta da dancinha, do TikTok, foi engraçado, porque eu fiz um vídeo tomando a vacina, um vídeo político, e aí bombei. Viralizou. Tem uma dancinha que tem lá que eu fiz, aí viralizou também. Agora, assim, o conteúdo no TikTok é menos dancinha, mais política, aí quero fazer merchan. Eu tenho uma página no TikTok, Hugo Brandão, uma página no Kawaii, Hugo Brandão. Vou batendo aí 20 mil pessoas, acho que no TikTok, criei um dia desse. No Kawaii, vou para 25 mil pessoas já, criei um dia desse. Lá só é conteúdo político. Então, se você quer saber minhas opiniões políticas, notícia do dia a dia,
vai lá e me procura. Lembrando, lá só é sobre política. Fora isso, eu tenho as outras páginas que é para o estudante que está se preparando para o Enem, que são as páginas de Ciências Humanas, e o meu Instagram pessoal, Hugo Brandão 80. Você vai estar lá no meu Instagram pessoal. O Instagram é engraçado também, porque eu tinha 700 pessoas, era a minha bolinha. Eu adorava a minha bolinha. Aí, por conta dos livros da publicação, das publicações, eu inventei de abrir. Boa. 53 mil pessoas, tá? Me citava 54, baixou para 53, porque eu tô sem postar. Aí, pessoal, me perdoe, Jesus, aproveitar o seu espaço para pedir desculpa aos meus seguidores, porque eu passei 2 meses sem postar nada, porque eu tava em um lugar que eu não desejo que ninguém vá para esse lugar. E assim, 2 meses, postei um vídeo há um mês, meu irmão completou, eu tava vindo bem, aí deu um mês que ele faleceu, dia 12, aí voltei a ficar mal. Antes disso, eu publiquei nessas redes sociais um vídeo dizendo assim, pessoal, até agora eu não estava postando porque eu não estava em condições. Mas eu vou voltar a postar. Fiquei mal de novo, não consegui. Imagina. Mas agora, depois desse momento aqui, desse podcast maravilhoso, tá? Esse bate-papo maravilhoso, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo diário, vai ter dica para Enem, vai ter fala sobre política, vai ter a minha vida lá também. Então eu espero que vocês me sigam lá. Sobre o espaço, quero agradecer muito. Foi bacana o papo. É uma coisa ou outra que eu posso ter deixado esquecer. Não, foi um muito outro bom. tema que a gente possa debater. Queria colocar aqui também, fazer só nesse final uma deferência à editora Filos, que publicou todos os meus livros. Aí vai lá no site da Filos, vai estar todos os meus livros lá. Tem livro para que você possa baixar gratuitamente. Boa. Por exemplo, não gosta muito de religião ou de filosofia? Eu tenho um livro sobre educação, eu tenho um livro todo sobre filosofia política, eu fiz um manual de filosofia política, para quem não sabe o que é neoliberalismo, o que é socialismo, o que é comunismo. Eu vou da Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, os primeiros a tentarem refletir a política, e faço um passeio na história, passando pela Idade Média, o que Agostinho e Tomás de Aquino falaram, como pensaram a política na Idade Média. Aí pego o Maquiavel, para você que é do Enem, Maquiavel nunca deixou de cair no Enem. Todo ano tem uma questão lá. Aí explico o príncipe Maquiavel, aí vou para os renascentistas, para os iluministas. Iluministas nunca deixou de cair no Enem. Tá lá Locke, Rousseau. Depois eu vou para a idade contemporânea, que aí é beleza. Porque aí você vai discutir sabendo o que discute. Que eu vejo a turma falando, fulano é liberal, fulano é ultraliberal, fulano é comunista, sem saber nem o que é o conceito. Lá eu só explico os conceitos, só faço um passeio na história. O livro está na Amazon, se vocês quiserem acessar, e está lá também na Filos. Vai lá no nosso site e confere o nosso livro. Cara, agradecer muito. Foi uma satisfação estar aqui. Adorei o espaço, adorei o papo. Boa. Espero ter convidado outras vezes. Com certeza. Professor Hugo Brandão, ele que é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, também tem licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas e tem uma vasta experiência em filosofia. Muito bom papo, também te agradeço. Espero que você realmente se recupere emocionalmente e que siga, né? Obviamente a dor ela sempre vai existir, mas o seu brilho não pode deixar de existir. Continua, quero ver suas dancinhas no TikTok logo, logo. Ok, Hugo? Okay. Muito agradecido Obrigado pela participação. Papo muito legal, de conhecimento e deixou aquele gostinho de quero mais. E logo, logo a gente de repente volta com o Hugo Brandão. Agradecer a todos vocês do TheCast que esteve conosco até o momento. Forte abraço, agradecer, como sempre, ao nosso amigo Tom Vilela, a nossa plateia aqui, que é o nosso Frank Williams, que está aqui da editora também. Muito bom. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.